Olá, uma ótima sexta-feira para você que está acompanhando a programação ao vivo do nosso SCC-SBT. Estamos chegando para mais uma edição do nosso SCC Meio-Dia, em uma sexta-feira com a virada do tempo, conforme a Maria já havia antecipado na previsão. Aliás, Marister, diversas regiões do estado ontem com muita chuva no meio da tarde, até causando prejuízos, como a região do Grande Oeste, com aqueles alagamentos típicos dessa estação verão que estamos vivendo, Maria? Bom dia. Bom dia, Zanotto. Bom dia para todo mundo que está em casa. É isso mesmo, daqui a pouco eu vou trazer todos os detalhes da previsão do tempo, já falando de sábado, domingo, para vocês se programarem também. E vocês piscaram, já é 30 de janeiro de 2026, hein? Passou rápido, Zanotto. Já foi, já estamos encerrando o primeiro mês desse novo ano. E Maria Esther, eu não consigo controlar a ansiedade. Já falando da próxima segunda-feira, dia 2, que nós vamos estar ao vivo, aí dessa imagem que você está vendo mais do lado direito, a nossa ponte Hercílio Luz. Daqui a pouco a gente conta todos os detalhes dessa programação especial, a contagem regressiva para os 100 anos do maior símbolo do estado de Santa Catarina, que é a nossa ponte Hercílio Luz. Temos mais imagens? Vamos continuar passeando pelo nosso estado. Agora imagens ao vivo de Itapema, litoral norte aqui do nosso estado. Neste momento também sem chuva, sol e nuvens, temperaturas em elevação. De novo hoje temos essa sensação de ar abafado por aqui e tem previsão de chuva aqui para o nosso litoral, viu, Zanotto? E a gente continua com a imagem ao vivo da BR-101, mas avançamos, saímos do litoral norte e vamos para a Grande Florianópolis. É o trânsito ao vivo que você está vendo em São José. E é tranquilo nos dois sentidos, tanto quem vai ao sul como o motorista que está na 101 sentido norte. Aqui na região da Grande Florianópolis não encontra nenhum ponto de lentidão. Vamos aos destaques de hoje. Trilha mais segura. Após feminicídio, o acesso à praia do Matadeiro vai ter câmeras. Beatriz Serino. É isso mesmo, câmeras estão sendo instaladas numa trilha lá no Matadeiro para poder trazer mais segurança, principalmente depois daquele caso envolvendo uma jovem aqui da cidade que acabou sofrendo violência e depois um crime de feminicídio nesse local onde as câmeras estão sendo instaladas. Em breve a gente traz mais informação e mais informação sobre câmeras no estado. As escolas também devem receber mais monitoramento. Em breve mais informações. Ainda com os destaques da segurança pública, daqui a pouco te traz informações do desfecho de uma perseguição policial após um assalto a um condomínio de residências e também um estabelecimento comercial no sul do estado, que terminou com prisão aqui na região da Grande Florianópolis, envolvendo os policiais lá do sul e o pessoal do BOP, que também participou desse caso. Esse veículo que você está vendo é um dos veículos que foi tomado de assalto e recuperado pela polícia. Daqui a pouco te traz todos os detalhes. E ainda, situação de cães comunitários em Biguaçu. Nós mostramos ontem, vocês lembram? Eles foram abandonados e agora precisam de um lar. O Zanotto foi até o local. No SCC Meio-Dia, mais 3 cães que foram abandonados no interior do município aqui da Grande Florianópolis. E qual a solução? O que poderá ser feito para que esses cãezinhos tenham, primeiro, o que eles precisam agora? Vejam, tratamento veterinário. Também a questão da castração, vacina e depois essa dificuldade do poder público ter um espaço para abrigar a quantidade de animais que são assim, como esses aqui, abandonados. E esse ainda está com a patinha machucada, Daqui a pouco a gente traz também o que falou a Prefeitura de Biguaçu sobre esse caso e muitas informações. Fique com a gente, estamos no ar com a edição desse 30 de janeiro do nosso SCC Meio-Dia. Horas 4 minutos e a gente começa o nosso meio-dia desta sexta-feira. O governador sancionou uma lei que amplia o uso de câmeras de monitoramento nas escolas do estado e agora esses equipamentos serão instalados dentro das salas de aulas, Zanotto. É o que a Beatriz já estava antecipando para a gente, agora vai trazer mais detalhes, Beatriz, para saber qual o cronograma, porque nós estamos aí já encerrando janeiro, na próxima semana tem escola já voltando ao início do ano letivo. Será que essas escolas já vão estar todas equipadas? O que o governo antecipou para a gente, hein? Beatriz Serino, uma ótima sexta-feira para você, a informação ao vivo é contigo.
Boa tarde, é isso mesmo. As escolas estaduais aqui em Santa Catarina vão receber câmeras de monitoramento dentro das salas de aula. Já era uma lei prevista que houvessem câmeras de monitoramento nas escolas, mas agora essa lei foi alterada e já sancionada pelo governo para que hajam essas câmeras, esses equipamentos instalados também dentro das salas. A lei foi já aprovada, mas ainda não temos um cronograma dessas instalações. A informação é que apenas as escolas estaduais terão esses novos equipamentos. Volto com vocês aí para o estúdio, Zanotto. E tem a questão também, né, Beatriz e Maria Esther, que você antecipava agora na abertura do nosso programa, sobre a instalação dessas câmeras de segurança na Praia do Matadeiro, após o episódio lamentável, né, daquela mulher que estava indo de manhã cedo, 6h30 da manhã, fazer aula de natação, quando foi surpreendida por esse marginal e assassinada. Agora a câmera instalada em outros pontos, porque vale lembrar, né, Beatriz, que já havia uma câmera que foi justamente o que facilitou o trabalho da polícia na identificação desse criminoso, né? É isso, a câmera que tinha, ela era bem no início, né, desse caminho, esse trajeto que vai da Armação para a Praia do Matadeiro. Agora estão sendo instaladas, já tem câmera instalada, inclusive, no outro trecho dessa trilha, que é um pouco mais à frente, mais próximo efetivamente do Matadeiro e mais próximo de onde aconteceu também esse caso, um caso de muita repercussão, porque foi de uma jovem, a Catarina, que estava indo para a aula de natação em plena luz do dia, por volta das 7 horas da manhã. E aí, quando ela fazia esse caminho com a roupa de natação, sem celular, sem nenhum tipo de outro objeto que pudesse, né, ser interessante para um assalto, por exemplo, aí não. Ela foi realmente abordada pelo fato de ser mulher e aí teve esse crime, né, acontecendo no meio da trilha, num lugar onde passam diversas pessoas. Esse jovem também, um jovem de 21 anos que abordou, violentou sexualmente e depois cometeu o feminicídio. Então, agora, com mais segurança, com mais monitoramento, a comunidade espera que realmente não aconteçam mais nenhum crime, não aconteça mais nenhuma situação que provoque também tantas repercussões. O Matadeiro, que é uma praia muito tranquila aqui de Florianópolis, uma praia do sul da ilha, que não tinha registros de violência até então e que aí agora recebe maior segurança, maior monitoramento. Muito obrigada, Beatriz, pelas informações. É isso, né? Uma medida agora da Prefeitura, então, de dar um olhar mais seguro também para a Praia do Matadeiro, como a Bia trouxe aqui na informação. Era uma praia até então muito tranquila, a gente não escutava nunca falar disso por lá, né? Pelo contrário, a gente sabe que os moradores por ali, tanto é que as mulheres andavam sozinhas nesse caminho. Muita gente fala que é uma trilha, mas a gente sabe que é um caminho que liga uma praia a outra. Curto ali, né? Um acesso, né? Muito, de um trechinho perto de um do outro ali. Agora com essas câmeras sendo instaladas lá para melhorar e aumentar a segurança de quem transita pelo local. A gente vai agora ao norte do estado, porque em Joinville foi instituído o programa Ruído Zero. Saber mais atualizações da nossa equipe, porque é algo que incomoda não somente em Joinville, mas todo o estado, né? Aquela perturbação do sossego alheio, aquele barulho. Aqui eu não sei se é algo referente a escapamentos de motocicleta ou quer dizer com qualquer situação de barulho, mas o Luiz pode explicar melhor, né, Maria? Como é que vai funcionar esse programa de Ruído Zero? Conta todas as informações, Luiz. Bom dia para você. Muito bom dia, Maria Esther. Muito bom dia, meu querido Henrique Zanotto. Bom dia a todos que estão assistindo o SCC Meio Dia. É um prazer ter a sua audiência nessa sexta-feira, 11 horas e 8 minutos. Fique conosco. Pois é, Joinville decidiu endurecer esse combate contra, aí sim, respondendo a pergunta de vocês, os escapamentos barulhentos e outros tipos de barulhos excessivos de veículos automotores. E essa pergunta de vocês é importante justamente para desmistificar, né? Ah, Luiz, então esse ruído zero é tudo sobre barulhos excessivos? Não, é especificamente sobre escapamentos e ruídos de veículos automotores. A Lei 762/2026, que foi criada foi promulgada, melhor dizendo, no dia 21 de janeiro, combate esse barulho excessivo causado por carros e motos. O objetivo é reduzir essa poluição sonora no trânsito, protegendo aí o bem-estar da população, a saúde pública e principalmente, ainda mais Joinville, que é uma cidade que tem muito foco no trabalho, muita indústria. Chega no final de semana, tu quer o quê? Tu quer descansar
e acaba tendo aqueles barulhos irritantes, né, tanto de carros e de motos. A prefeitura vai informar a população sobre esses danos, esses barulhos excessivos, o que isso pode causar principalmente no ouvido das pessoas, na audição das pessoas, e explicar que o escapamento adulterado não é só incômodo, como é um problema de saúde da vida urbana, né? A prefeitura vai fazer a fiscalização desses veículos barulhentos e coibir que eles estejam em circulação, mais blitz, mais autuações, estar mais na rua, justamente para conscientizar a população da cidade, com campanhas públicas, com veiculações em mídias, diversas maneiras para informar a população. Luiz, a partir de quando está valendo? 21 de janeiro foi o dia que essa lei foi autorizada, então a partir de agora a prefeitura já começa a fiscalização e a população pode fazer a sua parte também, fazendo denúncias se virem algo do tipo. É importante, a gente quer saber de você também, o que você que está vendo o nosso SCC acha disso, nosso SCC Meio-Dia, lê o portal SCC 10, você concorda com esse tipo de lei aqui em Joinville? Gostaria que tivesse na sua cidade? É o que está acontecendo agora em Joinville. Barulho zero, tolerância zero contra escapamento de motos e carros. Eu volto com vocês. Luiz, agora você trazendo esse caso de Joinville, eu e Zanotto, a gente até comentava que isso acontece em muitas outras cidades aqui do nosso estado, né? Essas motos com escapamento estourado, escapamento aberto. Se você quiser compartilhar, né, na sua rua, na sua comunidade, se isso acontece também, trazer essa problemática para a gente continuar trazendo, inclusive, essa iniciativa de Joinville para outros municípios. Conta para a gente, vamos colocar o número do nosso WhatsApp aqui para o pessoal participar, né, Zanotto? É isso, nosso 99162-2676, 99162-2676. E lembrando, né, Maria Esther, que aqui na capital a gente já tem noticiado algumas ocorrências semelhantes de fiscalização justamente para coibir, né, esse escapamento aberto, esse barulho, principalmente de motocicletas, trabalho da Polícia Militar e a Rodoviária Estadual, que tem feito fiscalizações com rotina. E ainda as reclamações que vêm muitas vezes durante a madrugada, né? Madrugada, sempre, né? Atrapalhando as famílias, quem tem criança pequena, então nem se fala, né? Então, se você também tem algo a contar para a gente, está aqui o contato direto no nosso WhatsApp do SCC Meio-Dia. Maria Esther, agora eu vou falar sobre um caso que a gente acompanhou essa semana, que vem lá de Capinzal, da região do Meio Oeste, de um homem que foi apontado como autor de um crime onde ele teria tirado a vida do próprio pai. E agora vamos saber as atualizações com o Felipe, para saber se há novidades, se ele já se apresentou a alguma delegacia de polícia, se a polícia já localizou, porque não há outro suspeito, né? Tudo indica que a autoria do crime foi o próprio filho, né? Que tira a vida do seu pai. Vamos lá então com o Bastos. Bastos, uma ótima sexta-feira, muito bom dia. A informação ao vivo é contigo. Bom dia, Zanotto. Bom dia para todo mundo que está acompanhando o SCC Meio-Dia. Tem novidades, viu, Zanotto, desse caso, que inclusive a gente trouxe no SCC Meio-Dia ontem, né? O principal suspeito, a principal linha de investigação desse crime, desse homicídio, seria o filho que teria matado o próprio pai no município de Capinzal, que fica aqui no meio oeste do estado. Crime que foi na noite da última quarta-feira, viu? A polícia agora, ela investiga para saber as circunstâncias, o que poderia ter motivado a esse homem tirar a vida do próprio pai. A gente lembra que a vítima, ela foi atingida por vários disparos de arma de fogo na região do tórax, chegou a ser encaminhada com ferimentos graves para o hospital de Capinzal, mas não resistiu e morreu. Eu conversei com a delegada, viu, Zanotto, responsável por esse caso, a Lorena Macedo, e ela vai contar mais detalhes para a gente sobre como está essa investigação em Capinzal. Vamos acompanhar. É importante ressaltar que a Polícia Civil ela está integralmente comprometida com a rápida, célere resolução desse caso. Esses crimes contra a vida são crimes hediondos. Esse caso em específico, pelas apurações iniciais, trata-se de um caso de parricídio, que é quando o próprio filho tira a vida do pai. Então, é um crime que, além de chocar toda a sociedade, ele requer uma atenção especial de todo um contexto envolvido. Então, a delegacia da comarca de Capinzal segue empenhada na resolução do caso e agradece a colaboração da comunidade. E quem tiver alguma informação que possa colaborar com as investigações, entre em contato com a delegacia de polícia ou através das nossas redes sociais, dos nossos canais de comunicação.
Pois é, então testemunhas continuam sendo ouvidas, né, até para tentar esclarecer o que de fato motivou esse crime em que o filho acabou tirando a vida do próprio pai no município de Capinzal, aqui no meio oeste do estado. Provavelmente aí a gente deve ter novidades sobre esse caso já nas próximas semanas. Zanotto, devolvo para você no estúdio. O Bastos, só por gentileza, mas só confirma para mim, ele não foi localizado ainda, é isso? A polícia está investigando, mas sem o principal suspeito ainda, né? Exatamente, Zanotto. Após ele cometer esse crime, ele fugiu do local, ele segue foragido ainda, né? A suspeita é de que seria esse homem, é a principal linha de investigação até o momento, mas ele ainda continua foragido. Ele acabou, logo após ter cometido esse crime, teve um acidente logo na sequência com a motocicleta, mas os policiais, quando chegaram no local, encontraram só a motocicleta e nesse veículo estavam 2 pessoas que acabaram fugindo para uma área de mata e o principal suspeito, que seria o filho dessa vítima, ele permanece foragido. Zanotto. Muito bem, obrigado, Bastos. Vamos aguardar na próxima semana, né? Atualizações, acredito, já com a localização desse sujeito, porque não vai continuar foragido por muito tempo. Valeu, Bastos. Daqui a pouco ele volta com outras informações do Grande Oeste, porque agora a gente vai ao Vale, que a Defesa Civil lá de Timbó recebeu denúncias sérias de um possível crime ambiental de grande proporção, já no município vizinho, ali passando no Rio Benedito. E devido à gravidade, a Polícia Militar está acompanhando o caso e a Natiele Oliveira traz mais informações para a gente, porque é isso, né? O Rio Benedito vem descendo, passa ali Timbó e em algum ponto, então, alguém pode ter colocado na água esse contaminante, né? E por isso que foi o caso, chegou até ambiental. O Natiele, uma ótima sexta-feira, muito bom dia. A informação ao vivo é contigo. Bom dia, Zanotto, Maria, todos que nos assistem. Exatamente, agora a Defesa Civil Municipal de Timbó e a Polícia Militar Ambiental investigam esse possível crime de contaminação no Rio Benedito, da cidade de Timbó, que fica no Médio Vale do Itajaí. Essa situação aconteceu depois da Defesa Civil receber diversas denúncias dos moradores que ficam próximos, que têm residências próximas ali ao rio, que aí sentiram um cheiro forte de peixes mortos e também uma alteração na cor da água. Então, a partir dali, os técnicos foram até o local, realizaram rondas e identificaram um ponto específico com suspeita de vazamento de produto químico. Por isso, então, agora foi realizada a coleta desse material, então, amostra de água e também exemplares de peixes, material este que está sendo analisado em um laboratório para identificar as substâncias, Zanotto, e também a origem dessa contaminação. Uma força-tarefa vai ser montada hoje, sexta-feira, durante à tarde, para fazer a retirada desses peixes mortos. Então, a gente ainda não tem informação de quantos animais são esses, mas justamente é para minimizar o impacto ambiental e também inibir esse cheiro forte, esse odor forte que fica ali nas residências próximas. Então, a investigação agora ela segue sob a responsabilidade da Polícia Militar Ambiental, com outros órgãos competentes, para também identificar a autoria desse crime, quem são esses responsáveis por esse suposto vazamento de produto químico. A Defesa Civil segue monitorando a situação também, e assim que a gente tiver novas atualizações sobre o que é essa contaminação, quem são esses responsáveis por este crime ambiental, a gente também traz por aqui. Volto contigo aí no estúdio. Obrigado, Natiele, pelas suas informações ao vivo da região do Vale. Daqui a pouco ela volta com outra participação, porque agora nós vamos à região do Litoral Norte. Veio a confirmação da localização daquele corpo, né, do rapaz que se afogou lá na praia de Cabeçudas, você lembra, em Itajaí? A Cris Pinheiro está acompanhando. Acho que foi na quarta-feira, né, Cris, que a gente encerrava o nosso SC Meio-Dia com essa ocorrência em andamento. Ontem a Cris, deixa eu ver se ela já está pronta, porque ontem a Cris estava acompanhando na praia de Cabeçudas mesmo, né, Cris? Todo aquele trabalho com a participação do Águia, da Polícia Militar, moto aquática, e depois conseguiram, então, localizar o corpo do rapaz e até a família, eu acho que estava acompanhando também, né, Cris? Uma ótima sexta-feira para você. A informação ao vivo é contigo, Cris. Bom dia para ti, Zanotto, para Maria, para todos que nos acompanham pelo SCC Meio-Dia em toda Santa Catarina. Infelizmente, a gente vem com essa notícia, né, Zanotto? Sim, ontem no MD a gente acompanhou, inclusive, os trabalhos dos bombeiros e, de acordo com eles, hoje pela manhã eles estavam se organizando para retornar às buscas quando receberam a informação de que havia sido localizado na areia ali da praia de Cabeçudas um corpo. Ao chegar no local, os bombeiros já conseguiram identificar a vítima
que se afogou no dia 28. Foram adotados, claro, todos os procedimentos operacionais padrão. O local foi isolado, foram acionadas as polícias militar e científica. A gente recorda que o Osni Wendrel de Souza, de 22 anos, natural do Rio de Janeiro, entrou no mar no final da manhã do dia 28, não conseguiu se apoiar no fundo e acabou se afogando. O tio até tentou ajudá-lo, sem sucesso. As equipes, como você falou, bombeiros e também polícia militar, estavam fazendo buscas desde o dia 28, por meio de mergulhadores, motoaquáticas, drones, inclusive, estavam sendo usados, e 2 helicópteros se revezavam, um da Polícia Militar e o outro dos bombeiros. E hoje, infelizmente, o Osni foi encontrado, o corpo do Osni foi encontrado. A gente lembra que ele tinha uma passagem para o retorno para o Rio de Janeiro ontem, viu, Zanotto? E ele passava férias na casa dos tios em Itajaí. A gente lamenta muito, né, dar essa informação, essa notícia, e se solidariza aí com a família e com os amigos do Osni Wendrel. Volto com você. Com certeza, né? Pelo menos o fim, né, dessa ansiedade, né, até chegar à localização, para que a família agora possa, com o corpo, fazer as suas homenagens, a sua despedida. Ô, Cris Pinheiro, deixa eu aproveitar a sua participação ao vivo, você que é a nossa repórter de praia aqui no SCC Meio Dia, porque é impressionante a quantidade de vezes que a gente chama a sua participação e você está sempre assim, com o pezinho na areia. E você está hoje em Itapema, é, Cris? Conta pra gente como está a praia por aí, menina. Ô, Zanotto, quem vê, eu sou rata de praia, né? Nem vou muito, mas eu gosto de praia para curtir, assim, final de tarde. Mas olha como está Itapema nesse momento. A gente está na meia praia e muitas pessoas já estão aproveitando. Você acredita que hoje já deu chuva? Mas eu estava até falando para o Jean, quando a gente chegou aqui, abriu esse sol lindo, o céu tá lindo, bonito. Espero que a previsão do tempo aí com a Maria venha com previsão boa para esse final de semana, para o pessoal aproveitar. Daqui a pouquinho a gente traz mais informações sobre atividades que estão sendo realizadas aqui na praia, na meia praia, para todo mundo, a família inteira curtir. Daqui a pouquinho a gente volta. Muito bem, a nossa Cris Praiana Pinheiro, com as informações ao vivo da praia de Itapema. Daqui a pouquinho ela volta com outra participação ao vivo. E daqui a pouco tem o nosso SCC Esporte. Hoje é sexta-feira, é dia das matérias de verão, da nossa Angélica Varaschini. E ela vai apresentar para a gente a canoa havaiana à vela. Não é no remo, é na vela, é com o vento. Um esporte aberto para todos da família. E a gente vai trazer também os jogos das quartas de final do Campeonato Catarinense, que já começa a fase de mata-mata nesse fim de semana. Tem quem vai disputar o título e tem quem disputa a permanência na elite do Campeonato Estadual. É ao 12:05 aqui no nosso SCC Meio Dia. E você vai ver também flagrante de injúria racial. Uma câmera de segurança no estabelecimento grava o momento que uma cliente chega no local e ofende esse trabalhador. Isso aconteceu aqui em Florianópolis. Daqui a pouco te traz os detalhes desse caso também. Intervalo, voltamos à sequência com a sua participação. Agora são 11h23 aqui no nosso SCC Meio Dia. Estamos de volta com o SCC Meio Dia desta sexta-feira e agora a gente vai falar, Zanotto, de uma família de Campos Novos que pede justiça após uma cadela ser morta a tiros no interior do município. O animalzinho já fazia parte da vida da família, a gente está vendo as imagens que eles mesmos cederam, né? Após esse crime, mais um, e nesse caso com autoria conhecida, porque o principal suspeito seria um vizinho dessa família. O Felipe Bastos está acompanhando esse caso e traz mais informações para a gente, porque infelizmente, né, Felipe, claro, com toda essa repercussão, diria até internacional, do caso Orelha, mas infelizmente essa é uma realidade. Os casos de maus tratos, os casos de abandono, ainda mais grave quando há a morte do animalzinho. E esse caso de Campos Novos já está bem próximo de uma solução, pelo que a gente vê, né, Bastos? A informação ao vivo é contigo. Olha, Zanotto, pelo menos é o que a gente espere, né? Que seja resolvido, que seja definido tudo isso e que o responsável seja punido, né?
Mais um triste caso acontecendo aqui no nosso estado de Santa Catarina, depois da ampla repercussão do cachorro, do cão orelha, um novo animalzinho, né? Foi vítima de maus tratos. Ele foi atingido por um disparo de arma de fogo, uma cadela chamada Atena. Foi no interior do município de Campos Novos, foi ontem pela manhã. Pelas informações que a gente apurou até o momento, viu, Zanotto, o principal suspeito aí de ter atirado contra esse animal seria o vizinho da vítima. Eu conversei, Zanotto, inclusive ontem, durante boa parte da tarde, com a tutora desse animalzinho. Ela gentilmente mandou um vídeo pra gente. O pessoal está bastante inconformado diante dessa situação toda, não é para menos. Separamos alguns trechos de uma entrevista que ela deu pra gente e a gente vai acompanhar agora o relato dela, que continua bastante preocupada, bastante indignada após a cadela que ela tinha ter sido morta aí por um disparo de arma de fogo pelo principal suspeito, que seria o vizinho dela. Vamos acompanhar um trecho dessa sonora que ela mandou pra gente a partir de agora. Esse ser que não dá para chamar de, né, isso daí não é um animal, porque os animais eles têm, a gente tem que ter mais consideração muitas vezes com animais. Ele não só tirou a vida da Atena, ele deixou a nossa família inteira muito triste. As crianças choram, inclusive a gente tem uma criança de 2 aninhos que ela diz Atena e ela chora, que ela era apegada, a gente está sofrendo muito. A gente sim procurou nossos direitos, foi feito BO, a gente não vai parar, não vai ficar impune. De jeito e maneira nenhuma, a gente vai fazer o máximo do máximo do máximo e o possível para que essa criatura ela pague pelo que fez. Pois é, essa é a indignação e ao mesmo tempo revolta dessa família, né, diante de toda essa situação lamentável, mais uma ocorrência de maus tratos aqui no nosso estado. E ela falou também sobre as providências. Ela fez questão de dizer que vai correr atrás dos seus direitos, e essa família que mora no interior de Campos Novos, ela pede por justiça. Vamos acompanhar mais um trecho do vídeo que ela mandou para a nossa equipe a partir de agora. Quem conhecia ela sabia que era um cachorro extraordinário, tá? E a gente pede justiça. O que a gente quer é justiça pela nossa Atena, pela orelha. A gente pede justiça para todos os cachorros que eles sofrem esse tipo de violência. Muitas vezes sem nem ter feito nada como a Atena, porque a Atena nunca fez nada. Era um cachorro extremamente dócil. Um animal inocente ela ia fazer 2 anos agora em fevereiro. Ela era uma criançona, ela era divertida, animada, era uma companhia. Pois é, então, a gente percebeu, né, pelo semblante dela que continua bastante indignada, revoltada nessa situação toda. Ela fez, inclusive, um boletim de ocorrência e a gente vai acompanhar esse caso, viu? E falando desta situação, mais uma situação triste aqui no nosso estado, né? O Cão Orelha, ele vai ser uma manifestação. Está marcada, viu, Zanotto, para o próximo domingo aqui em Chapecó e deve reunir aí mais de 500 pessoas, ONGs, entidades, todas mobilizadas para pedir por justiça, para que esse caso não fique impune. Estamos aqui com alguns representantes da causa animal aqui da cidade de Chapecó, a quem a gente agradece a disponibilidade. A Magali, é Magali, né, Cidrão? A Magali está por aqui, viu, Zanotto? Feliz da vida, tá faceira, vai participar dessa manifestação também. E já converso com o Wilson Cidrão, ele que é também protetor da causa animal há bastante tempo, né, Cidrão? Está mobilizado também, está todo mundo mobilizado, não poderia ser diferente. E por isso, dessa manifestação aqui no Ecoparque, no próximo domingo, às 5 horas da tarde. Bom dia. Bom dia, Felipe. Bom dia a quem nos acompanha também. Com certeza, é um momento muito importante. O caso Orelha não é o único caso de maus tratos, não é um caso isolado, pelo contrário. Ele é mais um caso e que bom que hoje a gente tem essa repercussão para que a gente chame atenção a isso. Em momento algum, nós, ativistas, pretendemos colocar animais acima de pessoas, não tem relação nenhuma com isso. O nosso objetivo é, de fato, alcançar justiça para que a lei seja cumprida, porque quem maltrata bicho, maltrata a gente. Então, nós vamos fazer essa mobilização, é uma mobilização que é de todas as entidades de proteção animal de Chapecó e nós convidamos toda a sociedade que venha se somar.
muito mais do que combater os maus tratos aos animais, é uma manifestação, como eu disse, por justiça em todos os casos, em todos os crimes que nós vemos bandidos cometendo e que continuam soltos, continuam sem a aplicação das penas, e isso faz com que pareça que pode fazer o que quiser. E o nosso país não deve ser esse lugar. Nosso país tem que ser um lugar onde as pessoas, quando cometem atos ilícitos, que respondam por eles e que deixem de cometer. Essa é a nossa intenção. Não é só para Chapecó, é bom deixar claro que tem municípios da região também, pessoal, pode vir para cá, né? Perfeitamente. Nós já temos confirmado a presença de voluntários também de Xaxim, de São Lourenço do Oeste e de outros municípios que também se juntarão a nós nesse domingo. Então nós temos uma expectativa de um público de pelo menos 500 pessoas e, mais uma vez, né, reforço local, aqui no Ecoparque já temos a autorização, a liberação para essa manifestação a partir das 17 horas. Obrigado, Cidrão. Vou conversar também com essas meninas também que gentilmente estão aqui conosco também. A gente conversava um detalhe importante, né, da denúncia. São casos de maus tratos cada vez mais frequentes, não é? E a importância da denúncia, até para orientar quem está acompanhando. É importante, é necessário. Como que as pessoas podem fazer? Bom dia. Bom dia a todos. Então, a gente sabe que tem muitos orelhas por aí, né? Então, realmente, a gente tem que denunciar, a gente tem que olhar para esses seres que precisam da gente. Eles não têm voz, a gente é a voz deles. Então, a gente realmente tem que olhar por eles e fazer a denúncia, para que a gente consiga ter uma sociedade melhor, que cuida dos seres humanos, que cuida dos animais também. Esse é o ideal de mundo que a gente quer pra gente. Que bom que esse caso do Orelha, né, mesmo muito triste da forma como tudo aconteceu, mas que tem sensibilizado e que tem ganho essa repercussão toda, não só em Santa Catarina, no país, mas no mundo afora, né? Exatamente, que a morte dele não tenha sido em vão, que realmente a gente consiga, através dessa dor que ele sofreu, conscientizar as pessoas, sensibilizar as pessoas, porque o animal ele não quer estar na rua, ele gostaria de ter um lar, alguém deixou ele ali, alguém não castrou, e aí a reprodução em massa vai acontecendo, e aí não existe protetor, não existe ONG que consiga dar conta. Então, o trabalho tem que ser coletivo. Obrigado, gurias. Obrigado pela participação. Obrigado, Cidrão, também. Vou encerrar esse ao vivo, Zanotto. Olha aqui. Olha só que coisa mais querida. Ela está todo o tempo aqui com a gente, com a Magali, viu? Ela vai estar na manifestação do próximo domingo, viu? Não tem, Zanotto. Não tem como fazer mal para um bichinho desse, Zanotto. Devolvo para você aí no estúdio. E ela gostou do carinho do Bastos. É isso aí, larga o microfone e fica com ela agora, ó. Ai, meu Deus. É porque o Bastos, ele é cachorreiro também, né? Ele é cachorreiro, eu sei que ele gosta também, né, Bastos? Coisa linda, gente, coisa linda, é isso, eles só querem isso. Eles só dão amor e eles só querem amor, né? Isso daqui resume muito do que a gente tem mostrado, né? Do que a gente está tentando combater, trazendo esses casos aqui também. Obrigada, viu, Bastos, pela sua participação. E uma senhorinha já, ó, já denuncia ali. Já tá toda pelinho branquinho aqui, né? A Margarida. E ela tá bem fofuchinha, né? Bem fofuchinha. Saudável, tá saudável. Maria Esther, aproveitar para trazer agora a reportagem do que aconteceu ontem aqui na capital, né? As vozes do Orelha, né, dessas pessoas que foram em frente ali ao Tribunal de Justiça, justamente para pedir que esse caso agora tenha uma resposta que toda a sociedade aguarda, né? A Gabriela Mariotto esteve lá e vocês vão conferir agora como foi essa manifestação. A concentração dos manifestantes começou por volta das 5h30 da tarde. Dezenas de pessoas se reuniram em frente ao Tribunal de Justiça de Santa Catarina, com cartazes e acompanhados, inclusive, dos animais de estimação. Eu acho que a hora de a gente cobrar alguma mudança nas leis, tanto a questão de maus tratos, é agora. Então a gente tem uma oportunidade que tomou uma proporção mundial. E é a hora que a gente tem que se manifestar, profissionais, tutores, todo mundo, acho que a hora é agora. A gente sabe que, infelizmente, o Código Penal, ele ainda tem brechas, no qual a impunidade vigora ainda no Código Penal. Temos que ter a redução na maioridade penal de 18 para 16 anos, que como crimes como esse, atos infracionais como esse, não podem ficar impunes. Então, por isso que eu vim de Curitiba prestar minha solidariedade à Orelha, bem como também o cachorrinho Abacate, lá em Toledo, que teve a sua vida ceifada por um ato bárbaro. Eu já atendi muitos casos de maus tratos em toda a minha vida como ativista, mas o caso do Orelha, o que mais nos impacta é a idade dos suspeitos. Então a gente vê uma sociedade realmente que precisa ser tratada, uma sociedade que está ficando doente, as pessoas se revoltaram por medo da impunidade. E é isso.
a gente não pode desistir de denunciar, o silêncio não faz parte. Durante a mobilização, os manifestantes pediram justiça pelo cão-orelha, exigindo inclusive que o Poder Judiciário libere a quebra de sigilo dos aparelhos eletrônicos dos envolvidos. O deputado estadual Mário Mota também compareceu ao ato. Ele destacou algumas mobilizações dentro da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. A nossa intenção é enrijecer um pouco o Código de Defesa dos Animais de Santa Catarina no que concerne a responsabilização se forem menores. A se comprovar o que a Polícia Civil está investigando, que a justiça seja feita de acordo com o que o Código estabelece. Ninguém quer violência contra a violência, porque não acrescentaria praticamente nada. Então, da nossa parte, que o que aconteceu com o cãozinho orelha sirva para reflexão, para que nunca mais aconteça com nenhum outro animal. Justiça pela orelha! Justiça pela orelha! Quebra o sigilo! Quebra o sigilo! Caso Orelha, acabamos de falar da situação lá de Campos Novos, de uma cadelinha que foi assassinada com disparo de arma de fogo. E vejam só, Ana Maria, quantos casos nós temos no sul catarinense. Um outro exemplo de maus tratos também aconteceu. A gente vai trazer mais informações com a participação da nossa Emanuela Justino, que vai atualizar para a gente essa situação envolvendo também maus tratos de animais lá no sul. Emanuela, muito bom dia, informação ao vivo é contigo. Oi, Zanotto, bom dia para quem nos assiste. Pois é, infelizmente mais um caso. Dessa vez ontem foi identificado aqui entre Criciúma e Forquilinha, entre o bairro Sangão e Santa Líbera, bem no limite dos municípios. Então esse cãozinho foi encontrado dentro de um saco e com diversos ferimentos, inclusive ferimentos na cabeça, que depois ficou identificado como um tiro de chumbinho. Então ele estava bem debilitado. Na verdade, uma moradora, né, a Jéssica Ronck, que foi inclusive quem fez esses vídeos e enviou, ela estava passando ali pelo local, até eu conversava com ela um pouco antes, né, e foi informada que ali é um local no meio do nada, assim, não tem muitas residências, enfim, então caracteriza que a pessoa que deixou ali realmente fez isso por maldade mesmo, né, então ela estava passando ali pelo local, ouviu um barulho que seria ali de um animal, um latido, e foi ver, então era esse cãozinho que estava dentro do saco, agonizando, bem machucado mesmo. Inclusive, ela mandou um vídeo pra gente falando como é que foi a situação ali na hora que ela encontrou esse cãozinho. Vamos assistir. A gente abriu o pacote, viu que o cachorro estava com enforca-gato no pescoço, provavelmente tentaram sufocar também. Eu já peguei o cachorro no colo, já botei dentro do carro e já fui direto pra clínica. Chegando lá na clínica, a gente viu que ele estava bem debilitado. O primeiro momento foi estabilizar ele, porque ele estava com a respiração bem difícil. E no raio-x foi visto que ele levou um tiro de chumbinho, provavelmente. No crânio, em cima, onde tu colocava a mão assim, sentiu o osso, né? O osso do crânio quebrado e na mandíbula. Até então ele tá bem, tá comendo, tá se alimentando. A gente tá torcendo que ele fique bem, né? Pra depois estar conseguindo um lar pra ele. Infelizmente mais um caso, né, aqui na região. Então já foi divulgado, também já está circulando nas redes sociais e sempre essas informações vão até a Polícia Civil para tentar identificar a pessoa que fez isso, né? Até o momento, como ali é um local que não tem estabelecimentos e não tem muitas residências, próximo também é um pouco mais difícil porque não tem câmeras de segurança, enfim, acaba dificultando um pouco mais. Mas até então tem aí a colaboração, né? Se alguém souber de alguma informação, enfim, de quem poderia ter feito isso com esse cãozinho, qualquer informação é bem-vinda justamente para responsabilizar essas pessoas, né? Então esse cãozinho, ele já é de uma idade um pouco mais avançada, ele foi encaminhado então para uma clínica, né? Ela acabou encontrando ele ali, encaminhou para fazer esses primeiros atendimentos, inclusive como falei, foi identificado que ele tinha ali essa fratura no crânio, foi machucado. A informação agora é que o cachorrinho tinha convulsionado agora de manhã, mas teve atendimento, inclusive ela mandou um vídeo pra gente, até vou pedir pro pessoal rodar agora, que mostra ele comendo, se alimentando agora. Esse cãozinho, faz poucos minutos então que foi enviado esse vídeo pra gente.
mostrando que ele está bem, né, na medida do possível, claro que se recuperando, e o pessoal fez todos os atendimentos, mas está se recuperando, né? E agora qual é a missão? A missão é, depois que ele já estiver bem, né, estiver mais recuperado, é encontrar um lar para esse cachorrinho que, gente, infelizmente mais um caso de maus tratos e de crueldade que foi identificado aqui no sul do estado. A Jéssica, que ela é protetora independente de animais, então ela já cria alguns animais que são encontrados, assim, uma situação um pouco mais de dificuldade na rua também, acabou passando por ali, até ela comentava comigo que foi por Deus que ela passou ali naquele trecho, que não tem o costume de passar muito por ali, mas mudou um pouquinho a rota ontem, acabou encontrando esse cachorrinho e fez os atendimentos também, e agora a missão é encontrar um lar para ele, né? A gente espera que se recupere aí logo e encontre um lar que dê amor e carinho aí. Infelizmente, mais um caso que acontece aí de maus tratos, dessa vez aqui bem pertinho da gente também, entre Criciúma e Forquilinha. Eu volto com vocês aí no estúdio. Manu, a gente vendo essa imagem agora, final, né, dele com essa faixinha na cabeça, comendo, né, na medida do possível, a gente vê a dificuldade dele, dá até um alívio, né, pro coração, assim, a gente conseguir ver isso. E por mais pessoas como a Jéssica, né, que conseguem ver, conseguem ajudar, sabem como agir nesse momento, porque infelizmente a gente não está falando de casos isolados. Olha quantos a gente vem mostrando ao longo dessa semana de maus tratos, de abandonos. Daqui a pouco tem a reportagem do Zanotto também mostrando esse caso de animais abandonados aqui em Biguaçu, na Grande Florianópolis. Mas que bom, parabéns para a Jéssica, né, pela atitude dela e que conseguiu salvar a vida desse bichinho também. Obrigada, viu, Manu? Mudou até o destino dela, a rota, né? Não era para passar por ali e passou justamente nessa situação, né? Um anjo, né? Um anjo. Ô, Maria, vamos trazer a participação da nossa audiência. A gente abriu essa edição falando sobre o exemplo que vem de Joinville, o combate ao barulho, ao ruído zero, principalmente das motocicletas com escape aberto. Vamos ver o que a gente tem de mensagens, então. José João Albino, bom dia. Sobre a lei criada em Joinville, sobre o barulho zero, gostaria também que fosse implantada aqui em Camboriú. Ó, um pedido do José aqui no meio-dia. Então fica lá, Camboriú é o Pavan, né? Alô, Pavan, vamos estar em cima com a fiscalização, então com o pessoal da Guarda, da PM, para combater também lá o barulho dessas motocicletas em Camboriú. E a Adriana dos Santos, Guarda do Cubatão. Na Guarda do Cubatão tem muito barulho ao meio-dia e às 3 da tarde. Essas motos com esses barulhos infernais vão até o final da rua e voltam acelerando a moto. Ali a área do 16º Batalhão, então Palhoça também. Atenção, alerta que vem da Adriana. Tem mais participação? O Fabiano, do Córrego Grande. Aqui o barulho de motos é constante. Sebastião Laurentino da Silva. Fora que eles empinam a moto na lomba aqui na frente de casa. Tem o perigo também que eles colocam eles mesmos e as pessoas que estão ali, né? Podem causar acidentes também. E ainda o Roberto, que é ali, sou de Joinville e achei muito boa essa lei. Agora podemos denunciar, essa lei não deve ser só em Joinville, mas em todo o estado de Santa Catarina, assim como a fiscalização. Muito bem, Roberto. Quem mais? Vamos ver o Edson Ari de Souza, de Palhoça. Aqui também tem muito barulho de motos e carros com descarga aberta. Tem que ser no estado. É uma iniciativa que a gente está mostrando de Joinville. É uma fiscalização que já acontece em outras cidades também, mas quem sabe trazer isso para um âmbito estadual também, para ter esse maior cuidado, né, Zanotto? Por falar em âmbito estadual, Maria Esther, perguntinha fácil para você. Qual é o principal ponto turístico? Qual é o maior cartão postal? Qual é o maior símbolo de Santa Catarina, Maria? Zanotto, essa eu sei. É a nossa ponte Hercílio Luz, né? Quem conhece a nossa ponte? Você aí de casa, a gente quer fazer um convite para você, mas tem uma chamada especial que você gravou, né, Zanotto? Tem. A nossa contagem regressiva, os 100 dias que vão faltar para os 100 anos da ponte, a partir do próximo dia 2, segunda-feira. Dá uma olhada. 2 de fevereiro, segunda-feira, faltarão 100 dias. 100 dias para a Ponte Hercílio Luz completar 100 anos. Um marco de Florianópolis e do estado de Santa Catarina. E o nosso SCC-SBT vai estar ao vivo, direto da ponte, com seus 3 programas locais. SCC Meio-Dia, A Tarde é Nossa e Tá Na Hora Santa Catarina, para juntos celebrarmos esse que é o maior símbolo do nosso estado. É nesse 2 de fevereiro, segunda-feira, aqui no SCC-SBT.
Olha só, gente, vai ser um programa muito... Aliás, programas, né? Porque serão 3 programas ao vivo, direto da nossa ponte. Contagem regressiva, 100 dias para os 100 anos. E aí a gente quer a participação de vocês. Mandem para o nosso WhatsApp. Vamos colocar aqui na tela, pessoal, o número do nosso WhatsApp, para o pessoal poder mandar alguma história envolvendo a nossa ponte. Tem alguma memória? Tem alguma foto muito bonita que você quer compartilhar? Tem relacionamentos que já começaram naquela ponte também, né, noivados, Zanotto? quantos casamentos, né? Aquela foto da Aquela noiva, foto, do noivo. uhum. Então, vá mandando a sua foto também da Ponte Ercílio Luz, que nós teremos aí nessa programação, a partir de segunda-feira, essa contagem regressiva, e você vai ver diversas reportagens e também a colaboração da nossa audiência em todo o estado, né? Porque não é uma questão só da Grande Florianópolis. A ponte, ela representa o estado de Santa Catarina. E até uma curiosidade, que a gente vai trazer muitas informações, foi justamente a ponte que trouxe para Florianópolis a capital do estado, que poderia ser Lages, né? Poderia ser Lages, olha só, é por causa da nossa ponte Ercílio Luz, então temos a capital aqui em Florianópolis. É como o Zanotto falou, a partir de segunda a gente vai trazer muitas histórias relacionadas à ponte Ercílio Luz, mas na segunda já vai ser um dia muito especial. Inclusive, se vocês quiserem comparecer, estar com a gente lá, fazendo o programa ao vivo, já a partir das 11 horas da manhã, depois tem uma Tarde Nossa, das Aranha vai estar com a gente, Zanotto. Coisa boa. Então, a partir das 11 horas na cabeceira insular a gente vai estar, né? Isso. Porque na ilha, então, na ilha. a nossa programação que vai começar com o SC Meio-Dia, depois o A Tarde é Nossa e volta no final de tarde com o Tá Na Hora Santa Catarina. Todos juntos para celebrar esse que é o nosso maior símbolo do nosso estado, a Ponte Ercílio Luz. E a única no mundo, né? Porque as irmãs dela lá nos Estados Unidos se foram, já não tem mais, né? Sobrou ela? É, só ela. Sobrou a nossa ponte. E é linda demais, né? Olha, gente, a nossa ponte, o nosso símbolo, o nosso principal cartão postal aqui de Santa Catarina. Convite especial para vocês aí de casa. A gente segue com mais informações, Maria, o caso de um jovem, né, 19 anos, que ele foi até uma UPA lá em Camboriú e ele queria um atestado médico. Não recebeu. Aí o que ele fez? Ele volta depois e armado. E segundo a prefeitura, ele chegou causando então essa tensão nos demais funcionários e a tentativa dele era justamente de conseguir o atestado. Como ele não teve, ficou revoltado, né? Os seguranças estavam no local, mas ele chegou lá com a arma, a PM também foi acionada e ele foi considerado foragido, conseguiu escapar a tempo, naquele momento, né? Porque depois ele é localizado na sua residência, mas não foi preso, porque não deu mais flagrante, será? Tem um boletim de ocorrência que está apurando esse caso e, em nota, a Prefeitura informou também que as unidades de saúde contam com as câmeras de monitoramento, tanto do lado interno como as externas, além dos guardas patrimoniais e vigias. A Secretaria de Saúde, então, de Camboriú, lamentou o ocorrido e informou que novas medidas de segurança serão adotadas para reforçar a proteção de profissionais da rede pública de saúde após esse cidadão, né, chegar armado pedindo o atestado. E nós seguimos com mais informações aqui no nosso SCC Meio-Dia. Mandados de busca e apreensão foram cumpridos em Indaial. É a operação Contra a Luz que foi deflagrada pela Polícia Civil e tem como foco a apuração da prática clandestina de bronzeamento artificial. A Natiele Oliveira traz mais informações para a gente, para saber, né, justamente as pessoas que usam esse equipamento, né, da fiscalização, como está funcionando, porque isso pode gerar situações graves, né, Natiele, quando não está devidamente autorizado, regulamentado. A informação ao vivo é contigo, Nath. Isso mesmo, Zanotto. O GAECO, então, desarticulou esse esquema criminoso de bronzeamento artificial que atuava na cidade de Indaial, ao lado aqui de Blumenau. Então, a Operação Contra a Luz cumpriu 3 mandados de busca e apreensão em residências que eram adaptadas para atuar como clínicas, então, desse bronzeamento. Esse grupo, ele utilizava câmaras de radiação ultravioleta para fazer esse bronzeamento, então, nas mulheres. E esse equipamento, ele já é proibido há anos pela Anvisa, justamente pelos riscos à saúde. E aí, para fugir da vigilância sanitária, como que essas investigadas, elas agiam? Elas agiam, então, elas atendiam nesses imóveis adaptados, ou seja, era essa clínica, o estabelecimento ficava dentro da residência delas, e aí em algum cômodo desse imóvel, que aí tinha esses equipamentos, e daí elas realizavam esse bronzeamento. Elas usavam também cortinas pretas e atuavam no horário noturno para fugir da vigilância, e a
apesar de todo esse cuidado que elas tinham de forma presencial, isso não acontecia de forma digital, Zanotto, porque elas tinham diversas páginas nas redes sociais onde elas divulgavam as fotos dos resultados, então divulgavam as fotos das mulheres bronzeadas, dos equipamentos, e aí por isso então que o GAECO realizou essa operação. E aí na tarde de ontem, quinta-feira, os agentes apreenderam máquinas, fichas de clientes e dinheiro. Todo esse material agora vai ser analisado numa perícia pela Polícia Científica e o Ministério Público trabalha, para identificar possíveis novos envolvidos nessa rede criminosa que atuava de forma clandestina, e a gente também vai seguir acompanhando esse caso. Zanotto, volto contigo aí no estúdio. Obrigado, Natiele Oliveira, pelas suas informações ao vivo. Agora a gente fala sobre um caso grave de injúria racial que aconteceu aqui em Florianópolis, quando uma câmera dentro de um estabelecimento comercial flagrou uma mulher ofendendo um funcionário. Isso foi no norte da ilha, onde ela proferiu essas frases racistas. E a Beatriz Serina acompanha esse caso e traz mais detalhes para a gente saber como está a situação, porque com certeza essa mulher foi identificada, né? Deixa eu ir com a Beatriz, que ela vai trazer mais informações para a gente. Beatriz, a informação ao vivo é contigo. Boa tarde, Zanotto. Isso mesmo, foi um caso registrado pela câmera de monitoramento lá na Cachoeira do Bom Jesus, no norte da ilha, dentro de uma loja. Então, uma mulher, ela entra para pedir informações e logo depois de receber a informação de um dos funcionários, ela sai da loja cometendo, então, esse crime de injúria racial. A gente tem essa cena registrada da câmera de monitoramento, inclusive com os áudios. Vamos conferir. Onde é que é mesmo o local que você falou? É na frente do posto, perto da lavanderia. Ah, eu tenho que caminhar tudo aquilo lá. Não, mas aqui pertinho ali. Eu acho que não é tão longe. Ali quando não caga na entrada, caga na saída. Pelo amor de Deus. Eu não gosto disso. Realmente, então, esse pronunciamento da agressora ali, ele chega sem nenhum tipo de provocação. O funcionário estava apenas auxiliando, trazendo algumas informações para ela poder seguir o caminho dela, e aí acaba recebendo a ofensa. Nós conversamos com a vítima e ele também mandou para a gente um vídeo relatando o que aconteceu com ele. Vamos conferir. Eu mal tinha abrido a loja abria às 9 e ela veio às 9h30, 9h40. Primeiro ela entrou querendo uma assistência técnica. Daí ela não soube aguardar, começou a se irritar, começou a falar que era o problema da tela dela ter quebrado. Daí ela saía e voltava da loja, daí ela saiu, ficou lá fora da loja reclamando, daí depois ela voltou e foi onde ela começou a me ofender. Eu sempre imaginei que, quando acontecesse comigo, eu ia falar várias coisas, ia bater boca, mas quando acontece realmente é bem diferente, tá? Tu vê ali a pessoa te julgando só por tu ser negro, daí tu trava na hora. E foi o que aconteceu, que eu travei, eu não consegui revidar, não falei nada, fiquei quieto. Depois de tudo que aconteceu, meus chefes chegaram, até então, porque eu estava sozinho na loja. Até então eu nem ia prestar queixa. Mas conforme foram me orientando, eu decidi, porque não é algo que vai acontecer só comigo. Eu também fiquei pensando em quantas pessoas sofreram até ela chegar até mim e fazer a mesma coisa, entendeu? A Polícia Civil está já com essas imagens em mãos, imagens que mostram perfeitamente a vítima e a agressora, inclusive com os áudios que são bem audíveis, a gente pode dizer assim, está bem claro o que aconteceu dentro da loja, mas a polícia ainda não confirmou que identificou a mulher. Ainda assim, está aberta sim essa investigação e vale reforçar que a legislação ela prevê punição para crimes de injúria racial que são inafiançáveis e não prescreve. Então, pode levar um tempo, mas não tem prescrição para casos como esse. Volto com vocês aí no estúdio. Isso me faz lembrar o caso mais recente que nós tivemos aqui no estado, daquela mulher que estava no estádio da ressacada, com aquele ato revoltante que ela cometeu contra parte da torcida do Remo lá do Pará. E agora, semelhante, essa mulher também vai ter que responder pelo seu ato, pelo crime cometido. Muito obrigado, Beatriz, pelas suas informações. Ela pode voltar a qualquer instante aqui da região da Grande Florianópolis. Porque agora nós vamos com mais participação ao vivo da reportagem para falar sobre o resultado do julgamento sobre o pedido de cassação do mandato do prefeito de Itapema, o Alexandre Chepa,
E eu acho que o placar foi de goleada, né? A Cris Pinheiro, que volta agora com a gente para trazer mais informações, ela acompanhou e conta para a gente, então, como foi essa votação. E o prefeito permanece no cargo, né, Cris? A informação ao vivo é contigo. Pois, Zanotto, permanece sim. A Justiça Eleitoral havia pedido a cassação do prefeito Carlos Alexandre Chepa e também do vice Eurico Osmari de Itapema em junho de 2025. Isso porque a Justiça havia recebido 10 pedidos de cassação do mandato de Chepa e também de Osmari. Pedidos esses que davam conta de informações de que o prefeito havia utilizado obras de um projeto social de forma irregular durante a campanha. Ontem, aconteceu o julgamento no TRE e o prefeito e o vice foram inocentados. O prefeito, inclusive, se manifestou sobre essa decisão. Segundo ele, já estava bastante confiante na absolvição. Vamos acompanhar. Eu tinha certeza que a justiça seria feita, que ajudar o próximo, ajudar as famílias, não é crime nenhum. Então a gente vai seguir fazendo bem por Itapema, convidar toda a nossa população, todos os meus amigos, todos os vereadores, todos os secretários, todos os servidores municipais, para nós se unir, fazer uma Itapema muito melhor. Zanotto, o prefeito foi absolvido por unanimidade, 7-0. A Justiça Eleitoral, então, afastou integralmente todos os pedidos de cassação do diploma e do vice-prefeito, assegurando aí, claro, a continuidade da gestão municipal atual aqui de Itapema. Volto com você. Obrigado, Cris. E agora a gente vai ao sul do estado, porque lá o Tribunal Regional Eleitoral cassou o mandato de um vereador por abuso de poder econômico. Quem vai trazer mais detalhes para a gente é a Emanuela Justino. Então, diferente do que aconteceu em Itapema, lá esse vereador foi cassado. E a informação ao vivo é contigo, Justino. Pois, Zanotto, exatamente. O vereador Christian Novak, do PSD, foi cassado e também ele vai ficar inelegível por 8 anos, segundo essa decisão do Tribunal Regional Eleitoral. Então, essa decisão saiu ontem na sessão, né? E além dele também, o Emerson Solizete Castelar também teve essa mesma condenação. Só para o pessoal poder entender essa decisão, tá aí o que foi divulgado pelo Tribunal Regional Eleitoral. Então, essa ação da investigação do TRE, então identificou, né, acusa o prefeito de Forquilinha, José Cláudio Gonçalves, de oferecer até R$20 mil e também cargos públicos para, então, candidatos da oposição, para que candidatos da oposição não concorressem nas eleições. Então, essa foi a informação divulgada. A primeira instância, então, a decisão da primeira instância é que o juiz eleitoral julgou improcedente as provas que foram apresentadas, né? Provas ilícitas e também depoimentos interessados nesse processo. Só que, posteriormente, então, a Procuradoria Regional Eleitoral discordou e identificou, então, abuso de poder econômico, ou seja, que esse vereador, segundo foi informado, ele estaria oferecendo esses valores para que pessoas, então, da oposição não concorressem na eleição. Por isso, então, dessa decisão, em relação agora à cassação do mandato dele, todos os votos dele foram anulados e aí vai ser recontado ali na Câmara de Vereadores de Forquilinha. Então, essa cassação, né, foi cassado o mandato e a inegibilidade, então, vai contar a partir de 2024. Então, 8 anos a partir de 2024. E além dele, como falei também, o Emerson Castelar, que não é vereador, mas também se aplica a ele essa decisão aqui do sul do estado, né? Então, resumindo, por conta de abuso de poder econômico, essa decisão, então, foi divulgada aí pelo TRE, né? Aqui o Conselho, na verdade, o Tribunal Regional Eleitoral aqui do sul do estado. Volto com vocês aí no estúdio. Obrigado, Justino, pelas suas informações. Nós vamos ao intervalo comercial e daqui a pouquinho tem o nosso SC Sport, destaque para a rodada, já o quadrangular decisivo do Campeonato Catarinense. E também a reportagem da Angélica na canoa havaiana à vela. Quer ver o que é? Daqui a pouco a gente mostra. Vamos ver como está agora Balneário Camboriú, Praia Central, nessa sexta-feira, com o céu azul. Intervalo no SC meio-dia, agora são 11h59, falta 1 minuto para o meio-dia.
meio-dia, 2 minutos, estamos de volta com o SCC Meio-Dia desta sexta-feira. Agora a gente vai para o norte do estado. As atividades esportivas oferecidas pela Secretaria de Esportes em Joinville agora podem ter as suas inscrições feitas pelo aplicativo Joinville Fácil. Mas como funciona isso? Luiz, explica pra gente, é contigo. Explico, minha querida Maria Esther, é muito fácil. Por exemplo, você que está aí, você que tem de 18 anos para cima, quer fazer, por exemplo, as aulas de ritmo aqui da Prefeitura, passinho 80, o funcional, o famoso beach tênis, dança coreografada, tem um monte de atividades que a Secretaria de Esportes de Joinville acaba divulgando para a população e são mais de 2,7 mil vagas anunciadas. Luiz, eu quero me candidatar, eu quero me inscrever. Como é que faz para acontecer? Primeiro, você vai acessar o seu aplicativo Joinville Fácil e você vai entrar a partir do seu login, da sua senha do GovBR. Após isso, você vai encontrar o ícone Esportes e lá você vai ter toda a lista de atividades que você vai poder se inscrever para poder estar participando. Repito, tem aula de passinho, tem funcional, tem beach tênis, tem aula de caminhada. Tudo gratuitamente para você poder se inscrever. Tem bastante vaga ainda, mas eu tenho certeza que depois que você vê aqui na vice-líder de audiência, rapaz, essas vagas vão embora rapidinho. Então baixa o aplicativo Joinville Fácil, entra com o login do seu Gov, se inscreve e aproveita para fazer atividade física de forma gratuita aqui na maior cidade do estado. Eu volto contigo, Maria Esther. Muito bem, Luiz, obrigada pelas informações. E já que a gente entrou nesse assunto de esporte, tá chegando por aqui a Angélica Varaschini com o SCC Esporte. Roda a vinheta. Valeu, Maria! Olá para você que está em casa. Sextou com muita informação esportiva aqui no nosso SCC Meio-Dia. E a gente começa falando do Campeonato Brasileiro, porque para fechar a primeira rodada do Brasileirão, o Botafogo atropelou o Cruzeiro e o Mirassol venceu o Vasco. No estádio Campos Maia, de virada, o Mirassol venceu o Vasco. O Vasco abriu o placar aos 20 minutos com Felipe Coutinho, que literalmente deu sangue para o gol. Puma Rodrigues cruzou na medida e o camisa 10 cabeceou firme para marcar. No lance, Coutinho e João Vitor se chocaram de cabeça. Eles receberam atendimento e seguiram no jogo. O Mirassol empatou aos 31. Renato Marques ganhou disputa pelo alto e a bola desviou no zagueiro Carlos Cuesta antes de morrer no fundo das redes de Léo Jardim. O time paulista virou na segunda etapa. Lucas Piton errou a saída de bola e entregou de bandeja para Alisson. O atacante serviu Eduardo, que invadiu a área e chutou. A bola desviou em Thiago Mendes e enganou o goleiro Léo Jardim. Bola nas redes. E terminou assim, Mirassol 2, Vasco 1. Para encerrar a rodada, o Botafogo atropelou o Cruzeiro por 4-0 e pôs fim a um jejum histórico. O Glorioso não vencia a Raposa desde 2016. Os gols saíram todos no segundo tempo. O Botafogo precisou de apenas 2 minutos da segunda etapa para abrir o placar. Montoro recebeu na esquerda, passou pela defesa, tocou para Arthur Cabral, que encontrou Danilo, para finalizar no canto direito. O Botafogo marcou o segundo em contra-ataque. Matheus Martins venceu Fagner na corrida e chutou cruzado no canto esquerdo para fazer 2-0. O Glorioso ampliou com Danilo, que subiu sozinho para marcar o terceiro de cabeça. E para fechar a conta, nos acréscimos, Arthur, em mais um contra-ataque, fez o quarto. E terminou assim, Botafogo 4, Cruzeiro 0. Então vamos conferir a tabela de classificação depois dessa primeira rodada da competição. Com a vitória de muitos gols, o Botafogo assume a liderança do Campeonato Brasileiro. Logo depois, a vice-liderança está com a Chapecoense, Vitória, São Paulo, Fluminense, Mirassol, Bahia, Atlético Paranaense, Bragantino e Palmeiras. Os que pontuaram nesta competição foi quem venceu e, claro, aí tem todo o saldo de gols. E aqui, então, Atlético Mineiro, Vasco, Grêmio, Corinthians, Flamengo, Internacional, Curitiba, Santos, Remo e Cruzeiro. Esse final de semana não tem jogos pelo Campeonato Brasileiro. A Chape volta a campo na quinta-feira, às 8 da noite, contra o Vasco, no São Januário. Tomara que a Chape venha com mais uma vitória por aí.
E no final de semana tem bola rolando pelas quartas de final do Campeonato Catarinense. Então vamos voltar para a tabela de classificação, para a tabela dos jogos deste final de semana? Vem para cá de novo para a gente conferir quais vão ser os jogos desse mata-mata das quartas de final. Camboriú e Avaí no Orlando Scarpelli, às 4h30 da tarde no sábado. Inclusive, deu toda uma confusão em relação aos ingressos. Está R$200 o ingresso para a torcida do Avaí, que reclamou muito que está caro para acompanhar esse jogo. Depois tem Barra e Santa Catarina, às 6h30 da tarde. Concórdia e Brusque, aí jogam no domingo, às 17 horas, às 5 horas da tarde, e Criciúma e Chapecoense. Olha que jogo, 6 horas da tarde do domingo, é aquilo que a gente pode falar, né? Quase uma final antecipada por aqui, jogo que promete Criciúma e Chapecoense, o primeiro, né? Os primeiros jogos aí dessas quartas de final do Catarinense. E a gente, claro, vai acompanhando tudo. Já lá na zona de degola, que a gente fala na parte de baixo, os jogos começam na segunda-feira e a gente vai trazer todos os detalhes aqui no SCC Esporte. E agora, pela manhã, a UEFA definiu um sorteio, o sorteio dos confrontos dos playoffs e o chaveamento da UEFA Champions League. Porque você sabe que a Champions é aqui na tela do SCC SBT. E o nosso correspondente, João Venturi, acompanhou tudo de pertinho e conta mais pra gente. Oi, pessoal. A UEFA realizou há pouco, lá na Suíça, na sede oficial, o sorteio que definiu os confrontos dos playoffs da Liga dos Campeões. Esses playoffs acontecem já no mês de fevereiro e vão definir as últimas 8 vagas para as oitavas de final. O Real Madrid, o maior campeão europeu com 15 troféus, vai disputar essa repescagem e terá pela frente o Benfica, justamente o último adversário da fase de Liga. Uma derrota muito dolorosa para o Real Madrid, lá em Lisboa, principalmente por ter tomado um gol de goleiro, o gol do goleiro Trubin, no último minuto da partida. Agora, espanhóis e portugueses vão se reencontrar. A primeira partida acontece em Lisboa e o jogo da volta será aqui no estádio Santiago Bernabéu, onde o Real Madrid terá a vantagem de decidir diante da sua torcida. Desde que a Liga dos Campeões passou a se chamar Liga dos Campeões, em 1992, o Real Madrid nunca deixou de disputar a fase de oitavas de final. Vamos ver como é que ficaram definidos os outros confrontos. A Atalanta da Itália encara o Borussia Dortmund da Alemanha, o Olympiacos da Grécia terá pela frente o Bayer Leverkusen, Galatasaray e Juventus, Clube Bruges da Bélgica encara o Atlético de Madrid. Na França, um clássico nacional com cenário europeu entre Mônaco e Paris Saint-Germain, o PSG, que é o atual campeão da Champions. Teremos ainda Karabag e Newcastle e fechando Bodo Glimt da Noruega contra a Inter de Milão, atual vice-campeã europeia e que esteve em 3 finais nos últimos 4 anos. Os jogos de ida dos playoffs estão marcados para os dias 17 e 18 de fevereiro e as partidas da volta acontecem na semana seguinte. Vale lembrar que 6 equipes que já foram campeãs europeias estão justamente nessa fase de playoffs. Todas elas juntas somam 24 títulos europeus. De Madrid, João Venturi. Boa, João, trazendo todas as emoções aí da UEFA Champions League. Mas agora a gente sai dos gramados e vai para as quadras, porque nesta quinta-feira a Elase Vôlei venceu o Praia Grande de São Paulo. E olha, em jogo emocionante. Saiu atrás, virou, tomou um empate e levou a melhor no tie-break com parciais de 23-25, olha só, 25-18, 25-21, 21-25 e para finalizar 15-12. Com o resultado, a equipe catarinense subiu para a 8ª posição na tabela de classificação da Superliga B. O próximo compromisso da Elase é em casa contra a PAN de Blumenau, 2 duelos de catarinense neste domingo aqui em Florianópolis. Os representantes aí do nosso estado no vôlei masculino na Superliga B.
Mas agora, vocês viram, né? Semana passada, na sexta-feira, a gente não conseguiu, porque a gente estava lá em Balneário Camboriú, no Farofa. Mas hoje, sexta-feira, você já sabe, é dia de SCC Esporte no Flow do Verão. E já que o verão pede esporte na água, hoje nós vamos apresentar a canoa havaiana à vela. Uma modalidade que mistura remo, vela e muita história, com muita cultura e um significado lindo do esporte com a natureza. Olha só. O vento chama e o mar responde. Um esporte que une aventura e emoção junto com a natureza. Na praia de Ponta das Canas, no norte de Florianópolis, o verão tem ritmo e movimento. É a canoa havaiana à vela, onde o oceano vira estrada. O modelo de vela te dá uma propulsão maior, uma velocidade maior e também longas distâncias com menos esforço. Então é uma prática que está se difundindo no Brasil, é novo no Brasil esse esporte. Aqui o esporte se funde com a cultura. A canoa nasceu na Polinésia e levava povos inteiros a cruzar oceanos. Sem GPS, sem bússola, apenas seguindo o vento. Aqui tem respeito ao mar e conexão com a natureza. Uma transformação, uma visão diferente do que é o mar aonde você vive. Normalmente a gente só conhece o mar pela visão daqui. E quando a gente observa o mar pela visão de lá, a gente vê a terra e aprende tudo que a natureza tem para nos mostrar, com onda, com vento, com as técnicas da remada, com as técnicas usadas com o esporte de vela. Isso tudo te transforma a ter mais segurança no teu dia a dia. E cada detalhe da canoa tem um porquê e uma representatividade. A canoa havaiana ela é montada em um casco, que é a parte central, que vai nos carregar. E também esse casco é representado na cultura pela figura masculina. Os iacos, que são essas madeiras, são a representação dos filhos. E as amas, que são os estabilizadores, são a representação da figura feminina numa canoa e na cultura polinésia. Isso tudo forma uma família. Então, desde já, a canoa montada, ela já tem essa representatividade com o Ohana, com família. E depois de todas essas explicações, é hora da prática. É hora da gente sentir esse vento no rosto de verdade. Por isso, a gente vai organizar tudo aqui na areia para realmente ir para o mar. E é isso que eu quero sentir e depois eu conto tudo para vocês. Bora lá. O Renoir e o Andrei é que vão nos guiar nessa aventura. O colete é importante e depois toda a explicação antes de entrarmos na canoa. A forma correta da gente entrar na canoa é sempre colocando as duas mãos em cada borda. Tá. E depois sentando, não precisa sentar agora que ela está no chão, tá? A gente vai sentar de lado para depois colocar os dois pés para dentro. Então agora eu vou te passar uma noção básica de remada. Tá. Segura o remo, pode colocar a tua mão na manopla. Legal? Legal. Essa outra mão sempre próxima da pá, não precisa ser no meio. Essa curva, ela vai ficar para frente. Ah, então é assim, tá? Beleza. Legal? Legal. Sempre estica o teu braço. Tá. Ele aqui, tá? Tá. Então, tua remada, tu quer fazer com que esse braço desça e esse braço puxa a água lá. Tá. Até o final. Feito isso, pode retornar, isso, lateral, pra voltar de novo. Ah, é esse movimento. Esse movimento. Vem pra cá, vem pra cá. Hoje, como é que tá o vento? Tá ok? Tá propício? Tá como? Hoje o vento tá perfeito tá pra boa. prática. Hora de ir pra água. A canoa fica pequena no meio do mar. Aqui não tem motor, é o vento que nos guia. A sensação é que a canoa desliza sobre a água. É a força sem barulho e o mar nos empurrando para frente. Além do vento, em alguns momentos é importante entrar em ação. Aqui a gente rema também. Cada remada, um sentimento. É sobre o vento no rosto, o contato com o mar e a energia. Um esporte para toda a família. É um esporte para qualquer pessoa.
Não importa se você tem mais peso, menos peso, se você tem qualquer tipo de imobilidade. Então, é para qualquer um senta, experimenta. As outras pessoas que vão estar com você vão fazer por você também. Então, você vai conseguir experimentar mesmo que você tenha limitações. A canoa havaiana à vela é aventura, é natureza. A gente chega com pressa e sai no tempo do mar. E para essa experiência ser completa, aquele mergulho. O difícil foi voltar para a canoa depois. E agora? Ainda bem que eu tive ajuda, senão... O verão te chama e aqui é um convite para se aventurar, se molhar e sentir o oceano guiando o caminho. É lindo, né, gente? Olha que experiência incrível. Vale a pena para toda a família, você que está vindo por aqui, que é algo mais tranquilo, para ficar pertinho da natureza, assim, sabe? Sentir o vento. É incrível, é maravilhoso, vale muito a pena. Para a gente encerrar o SCC Esportes de hoje, a Prefeitura de Florianópolis criou um cadastro prévio obrigatório para eventos esportivos em vias públicas, com o objetivo de organizar o calendário e reduzir impactos no trânsito e na rotina da cidade. As solicitações serão feitas por pessoas jurídicas que passarão por análise técnica e também vão seguir critérios específicos conforme o local, né? Incluindo regras para pontes, beira-mar norte e também balneários. Entre outras novidades, o novo formato de construção do calendário de eventos orienta e antecipa também, o que é bem importante, a reserva de datas. Além disso, estabelece uma série de critérios para a distribuição dos locais adequados a cada perfil de atividade, levando em conta, claro, a quantidade de público, horários de realização, impacto do trânsito, entre outros motivos. E para mais informações, é só entrar lá no site da Prefeitura, da Prefeitura de Florianópolis, que tem tudo detalhado certinho, essa reunião e tudo isso que aconteceu hoje pela manhã, levando em conta a importância e, claro, a quantidade de eventos esportivos que acontece aqui em Florianópolis. O SCC Esporte de hoje vai ficando por aqui, mas na segunda-feira a gente volta com muito mais. Um ótimo final de semana. Agora, Maria Esther e Henrique Zanotto seguem na sua companhia aqui no SCC Meio-Dia. Até segunda. Valeu, Angélica. Até segunda-feira. Vamos para o nosso WhatsApp, já tem mensagem chegando. Nós pedimos hoje a participação de vocês com fotos, com histórias que envolvam a Ponte Hercílio Luz. Lembrando que na segunda-feira faremos os nossos 3 programas aqui do SCC-SBT, Meio-Dia, Tarde é Nossa e Tá na Hora Santa Catarina, direto, ancorados lá da Ponte Hercílio Luz, e vocês estão todos convidados. Já está chegando mensagem, o número do nosso WhatsApp está aqui, 48991622676, e vocês vão mandando as participações. Vamos ver o que já chegou? Já tem gente mandando foto, como o Cláudio. Cláudio, do bairro Rio Vermelho, falou, epa, tô aqui, tem foto na ponte. E é isso, a gente sabe que tem muitas, né? Volta e meia a gente vê o pessoal postando com a família, turistas. Vamos ver quem mais? Tem mais participação de fotos? A Daia Barros. Bom dia, SCC Meio-Dia. Quero deixar registrado um momento muito especial da minha mãe e meu filho na Ponte Hercílio Luz. A primeira vez que ela passou pela ponte foi um sonho realizado, um momento muito especial. Tá aí, ó, a gente já tá falando desses momentos, né, que ficam na memória aqui do nosso maior símbolo, nosso maior cartão postal de Santa Catarina. Obrigada pela mensagem de vocês. Continue mandando, viu? A gente vai começar essa contagem regressiva, né, de 100 dias para os 100 anos, começando na segunda-feira. Então dá tempo de vocês compartilharem aí com a gente esses momentos, essas memórias envolvendo a Ponte Hercílio Luz. Pessoal, o final de semana está chegando e muita gente aproveitando as praias do litoral norte. Em Itapema, uma extensa programação marca a Arena Verão. E a Cris Pinheiro está chegando agora com os detalhes. Cris, conta pra gente um pouquinho então dessa programação. Falou em praia, como disse o Zanotto, chama a Cris que ela tá dentro, né? Cris, é contigo.
Oi, Maria. Ai, desculpa, eu estava vendo aqui o meu melhor ângulo para fazer uma foto, porque onde tem local instagramável é comigo mesmo. A gente está aqui já na Arena Viva Verão de Itapema para mostrar para vocês uma surpresa, eu não sabia. Ela é coberta, olha só, Maicon, que legal. Então, assim, chuva, sol, é aqui que tudo acontece no verão de Itapema. Olha, ela foi montada, gente, entre as ruas 307 e 313 aqui na Meia Praia. E olha só, Maria, as atividades vão até o dia 1º de março. Quando a gente começou aqui, quando a gente entrou, estava acontecendo uma aula, ó, de fit dance com o Wendel, mas ele não me esperou, Maria. Você não me esperou, Wendel, para dançar. Tem mais. Você tem mais? Então conta para o pessoal, tem outros dias? Tem todos os dias. Tivemos hoje, vai ter amanhã, vai ter domingo. Estamos aqui todo dia colocando essa galera para dançar. Carnaval tá chegando aí, né? Então a gente está trazendo as músicas do verão e do carnaval aí para a galera chegar e já aprender. E qual é o horário para eu não perder da próxima aula? Amanhã a gente tem às 14 horas. No domingo estamos aqui às 13h30. Tá? Mas a gente tem programação o dia todo, tem todas as aulas. Legal, obrigada pela sua participação, ótimas aulas para vocês. Gente, olha só, o Maicon vai mostrar, olha o espaço que bacana, tem praça de alimentação, tem um palco gigante lá no final, sabe por quê, Maria? Porque tem shows todos os dias. Aqui tem aulas gratuitas de dança, atividades físicas. Hoje, por exemplo, a partir das 6 horas tem aula de futevôlei. É bem aqui do ladinho, o Maicon não consegue mostrar. Amanhã, às 2 horas, tem aula de ritmos aqui. Fit Dance com axé no palco principal, que é esse. No domingo, 1h30, tem outra aula de Fit Dance também. Ao longo do dia, a arena recebe atividades esportivas e também recreativas, como eu falei. Agora, se a gente tivesse agendado, marcado, não teria dado tão certo. Olha quem eu encontrei aqui, a secretária de Turismo, que é a mais envolvida nesse projeto e a mais emocionada e também feliz, alegre, né? Porque temos o sinal com a Cris. Será que a gente consegue restabelecer? Ela que está lá com a secretária de Turismo ali para fazer esse convite para vocês dessa arena que está acontecendo. Vocês viram com shows, com dança, tem espaço para praça de alimentação. A Cris que sempre está trazendo toda essa programação, as novidades que acontecem ali no Litoral Norte. Assim que a gente tiver o contato com a Cris de novo, o sinal restabelecido, a gente volta. Será que deu? Vamos lá? Cris, conseguimos restabelecer o sinal? Então completa a informação para a gente, por favor. Maria, voltamos. Eu encontrei aqui a secretária de Turismo, ela vai passar algumas coisas da programação, porque ela está super animada, viu? Pati, vamos voltando novamente. Até o dia 1º de março, muita festa, muitas atividades por aqui. Isso mesmo, é a primeira vez que Itapema recebe uma arena como essa, né? A Arena Viva Verão. Hoje tem show com candeeiro, domingo, destaque do samba, e é todos os dias, segunda a segunda. A gente tem muita programação, muita aula, muita atividade esportiva, parque de diversões, para viver o verão com a gente. E acabando aqui, a gente já vai para a Páscoa Itapema, que começa dia 5 de março. Verdade, a gente vai vir visitar o Coelho novamente. Obrigada pela sua participação, ótimo verão. E o melhor de tudo, Maria, tudo gratuito. A programação completa está lá nas redes sociais da Prefeitura de Itapema, que é @Prefeitura de Itapema. Eu vou ficar por aqui, olha só, essa é a homenagem à nossa diretora de conteúdo, Renata Kerber. Escuta aí, olha isso. Puxa, tá explicada a nossa diretora de conteúdo, a Renata Kerber. E sim, ela gosta muito desse estilo musical, desse estilo gaúchesco. Obrigada pelas informações, viu, Cris? A arena de verão que está acontecendo em Itapema, olha só, eu falo, é um espaço que dá vontade de estar lá, né? Dá fome, a gente vê as mesinhas ali, agora, 12h26, hora do almoço. Obrigada, viu, Cris, pela sua participação e por essa programação especial de Itapema. Vamos seguir por aqui? Zanotto. Viu como a vida na beira da praia é mais feliz? O tempo todo sorrindo, dançando. Essa é a nossa querida Cris Pinheiro com as informações ao vivo do Litoral Norte. E atenção, você no sul do estado, tem mudança no trânsito na SC 108, a rodovia que conecta Cocal do Sul a Criciúma. Teve o trânsito desviado nessa manhã porque está acontecendo no local, gente, uma obra de pavimentação. Então o tráfego segue em desvio ali na região, na altura do Bocril, né? E da Esmaglass.
E a Secretaria de Infraestrutura alerta para reduzir a velocidade no local, ficar atento ao motorista que for passar por lá e tem toda a sinalização, né, respeitando e a proteção também dos trabalhadores, né, que estão nessa obra de pavimentação asfáltica ali na região de Cocal do Sul, na SC 108. E agora a gente traz informações de uma colisão frontal que envolveu um carro e um caminhão na região de Apiúna. Resultou na morte do condutor do veículo também. Olha só como ficou, né? Bateu de frente no caminhão. É mais um acidente grave com óbito na 470. E a Natiele vem com as informações ao vivo para a gente com mais detalhes, né? Foi ontem à noite, né, Nath, esse acidente, né? Isso mesmo, Zanotto. Foi ontem à noite, noite de quinta-feira, por volta das 7h40, no quilômetro 105 da BR-470. Então, este jovem de 20 anos morreu nessa batida frontal. Ele dirigia um Gol vermelho. A gente pode ver nas imagens que o carro ficou totalmente destruído nesse acidente em Apiúna, no Médio Vale do Itajaí. A vítima dirigia, então, esse Gol, que tinha placas da cidade de Apiúna e, segundo os bombeiros voluntários da cidade, eles foram acionados, chegaram no local, mas não tinha mais o que fazer porque este condutor já estava sem vida. O outro veículo envolvido, este caminhão, com placas da cidade de Laurentino, o motorista de 59 anos não sofreu nenhum ferimento, estava andando ali no local quando a equipe de socorro chegou e aí ele também recusou atendimento médico. Por conta da gravidade da ocorrência, esse acidente mobilizou diversas equipes de resgate, então os bombeiros voluntários da cidade de Apiúna, mas de toda a região também foram mobilizados, incluindo o SAMU e a Polícia Científica aqui de Blumenau, que agora então ficou sob a responsabilidade o recolhimento do corpo. O trânsito no local chegou a ser bloqueado durante 2 horas para o atendimento, mas depois então foi liberado. Então fica aqui os nossos sentimentos aos familiares e amigos de mais um jovem morto na BR-470. Volto contigo aí no estúdio. Ô, Natiele, aproveitando a sua participação ao vivo, estou recordando que ontem a gente já estava antecipando a informação de uma interdição prevista na 470 hoje, né? Se eu não estiver errado, acho que é das 2 às 3 da tarde, no quilômetro 59, que ali é a região do Badenfurt, né? Indo para Indaial, e estava sujeita à condição climática. Mas, de momento, em Blumenau e na região, não chove, né, Natiele? Como é que está o tempo por aí? Até para saber, né? Se não tem chuva, permanece a interdição da 470 nessa tarde. Permanece sim, o DENIT confirmou a operação que acontece no quilômetro 59 da BR-470, das 2 até as 3 horas da tarde. Essa interdição é nos 2 sentidos da rodovia, Zanotto. É bem próximo ali, para localizar melhor quem está nos assistindo, da empresa Altenburg. Então, tanto para quem está indo daqui de Blumenau para Indaial e quem está vindo de Indaial para Blumenau, precisa ficar atento, buscar rotas alternativas, porque já é um trecho bem movimentado que deve ficar ainda mais nessa tarde e nesse momento sem previsão de chuva, céu aberto, tem algumas nuvens aqui na cidade, mas também há bastante calor. Volto contigo aí no estúdio. Obrigado, Natiele, pelas suas informações ao vivo da região do Vale, atualizando o acidente de ontem e a interdição dessa tarde na 470. Por falar em acidentes, vejam as imagens que acabam de chegar à redação de jornalismo do nosso SCSBT. Já reconheceu que local é esse? É o Canto do Lamim. A gente esteve no local mostrando a denúncia da comunidade, da quantidade de acidentes. O poder público instalou essa sinalização central, aquelas popular olho de gato, tachão, tartaruga, né? São vários nomes, né? Pintaram novamente, mas os acidentes continuam acontecendo. Vejam esse registro das 23 horas do dia 28, popular noite de quarta-feira, quando é uma motocicleta, né? Deixa eu ver de novo a imagem com mais detalhes, mas é um condutor de uma motocicleta que também perde o controle e, assim como todos os outros casos que nós mostrávamos, vai parar ali naquela vegetação, né? Porque a calçada sumiu praticamente com o mato, ó. E agora já estou vendo outro, 29. Então, um acidente na quarta-feira e agora esse vídeo já mostra que na quinta-feira, no dia seguinte, também durante a noite, período noturno, mais um acidente envolvendo motociclista, gente. Olha só, o caso de quarta, esse que passou reto ali na curva, né, foi parar lá no meio da vegetação, foi por volta das 11 horas. E o outro, não sei se vai reprisar agora, já na noite seguinte, ó, no dia 29, não tem um horário, mas também durante a noite, mais um acidente. No mesmo trecho, também motociclista? Também motociclista, né? Então, continua essa situação dessa curva perigosa lá no Canto do Lamim, com a frequência, né, de acidentes que ocorrem no mesmo ponto.
e a nossa equipe, né, foi buscar mais informações da prefeitura e assim que nós tivermos um retorno, a gente atualiza. Ou seja, a sinalização que foi colocada, que foi reforçada, com os tachões, com a pintura, ainda não foi suficiente. Os condutores continuam se envolvendo em colisões e também a falta de espaço, né, para a travessia segura do pedestre. A gente fala agora de um caso envolvendo a polícia aqui de Santa Catarina, lá no sul do estado, que terminou com prisão também aqui na Grande Florianópolis e confronto com um dos bandidos. Começou quando eles invadiram, gente, um loteamento lá em Forquilha. É um loteamento residencial, mas nesse local também há uma oficina mecânica. Eram pelo menos 8 assaltantes armados que fugiram, levando diversos pertences. Primeiro eles obrigaram as vítimas a fazer as transferências bancárias, depois levaram alguns celulares e demais pertences. E a polícia, lá no sul, já pediu reforço e o BOP foi para a área também. E conseguiram interceptar, aqui na região já da Grande Florianópolis, em Palhoça, 4 criminosos. Um deles estava armado, teria reagido no momento que saiu de um dos carros. Aqui nós estamos vendo a imagem já, que veio do helicóptero, não sei se é do Águia, bem provável, né? Até porque a Polícia Rodoviária Federal não tem helicóptero em Santa Catarina. Do momento que eles interceptaram os policiais rodoviários federais junto com os militares nessa perseguição, um dos 3 veículos que os bandidos fugiram, que é essa caminhonete que vocês estão vendo, essa Hilux Toyota. Então eles pegaram 3 carros, o Sandero, que o pessoal do BOP conseguiu interceptar, foram 4 presos, um baleado, foi para o hospital, mas não corre o risco de perder a sua vida, o quadro dele é considerado estável, e outros 3 já caíram. Agora faltam 4, porque eram pelo menos 8. E a informação passada pela polícia é que todos que foram detidos já têm um amplo histórico policial e até mesmo mandados de prisão em aberto, lá do estado de origem deles, porque eles são do Pará e estavam envolvidos então nesse assalto com violência, com reféns na região sul, que terminou com prisões aqui em Palhoça, na Grande Florianópolis. A gente continua acompanhando ao longo dessa tarde. Qualquer atualização você pode ter no nosso portal SC10 ou logo mais às 6h30 da tarde com meu amigo Cleiton Ramos, lá no Tá Na Hora Santa Catarina. Vamos ver, né? Porque a polícia continua. 4 já caíram, os outros estão nesse momento ainda sendo procurados, são considerados foragidos e, como eu disse, ainda com mandados de prisão em aberto. Fala agora de um suspeito que foi preso pela Polícia Civil por ser um dos autores de um roubo que aconteceu em dezembro do ano passado, lá em Blumenau, no Itopava Norte. Vejam só, gente. O proprietário está chegando na sua residência por volta das 23 horas de uma noite do dia 12 de dezembro. Quando, de repente, ele percebe esse carro parado com o farol aceso, vocês estão vendo, é dali que saem esses assaltantes. E eles vão render essa vítima no momento que ele já estava dentro do seu terreno. E o motorista do carro, mesmo com os disparos feitos pelos criminosos, ele ainda vai colocar a marcha ré, ele derruba o portão, porque ele achou que já estava tudo certo, ó. Estão vendo? Ó, quando de repente o bandido entra, o assaltante, ele derruba o portão, os disparos continuam acontecendo e ele foge. E através dessa imagem, a Polícia Civil lá em Blumenau, a especializada Delegacia de Roubos, começou a investigar e descobriu esse veículo, que foi localizado, sabe onde? E já em Camboriú. Depois do mandado da Justiça, com a devida autorização, os policiais estiveram ali na região de Camboriú e prenderam, então, os sujeitos envolvidos nessa tentativa de assalto e roubo lá em Blumenau em dezembro do ano passado. Todos foram encaminhados já ao sistema prisional desse trabalho feito pela Polícia Civil, então, de Blumenau. Sorte daquele proprietário do carro ali, né, que teve a sua casa invadida, que conseguiu escapar a tempo desses bandidos que agora estão presos após essa investigação. E o detalhe é o seguinte, né, que o mesmo carro utilizado na tentativa frustrada de assalto foi o veículo encontrado com eles e pelos policiais. E o GAECO realizou hoje pela manhã uma operação em Criciúma para apurar possíveis irregularidades no processo licitatório envolvendo o município. A Emanuela Justino tem mais informações para a gente para saber o que estava acontecendo, qual era a fraude, para que a polícia, então, com o GAECO, né, caísse em cima nessa investigação. Emanuela Justino, a informação ao vivo é contigo. Oi, Zanotto, exatamente. Essa operação foi feita hoje de manhã, então, em parceria, né, do GAECO e Ministério Público, para investigar uma irregularidade, uma licitação em relação a uma praça pública aqui em Criciúma. Tem um estabelecimento comercial, então seria a má utilização, não, né? Na verdade, o uso indevido, a fraude em licitação. Porque o que diz a lei aqui, né,
em relação ao que está sendo investigado é que o sócio desse estabelecimento, os sócios não podem ser servidores públicos, também não pode ser político e nem parentes deles. E neste caso, a investigação é justamente sobre isso. Então, foi investigado que um dos sócios desse estabelecimento em uma praça aqui de Criciúma é servidor público e teria também escondido, ou seja, utilizado o nome de outras pessoas para poder conseguir essa licitação. Segundo foi divulgado também, eles tentaram burlar a regra, utilizando o nome de outras pessoas e também teriam omitido informações, além de ter informações privilegiadas sobre essa licitação. Além disso, também foi divulgado pelo Ministério Público que eles tiveram também tem o pagamento, ou seja, a pessoa que tem um espaço público, tem um estabelecimento, por exemplo, ela tem que pagar uma quantia para o município para poder utilizar aquele espaço. E segundo foi divulgado, essas pessoas que estão administrando pagam um valor menor para a cidade de Criciúma, aqui para o município de Criciúma. Então, essa operação foi feita hoje de manhã, foram cumpridos 5 mandados de busca e apreensão aqui à Prefeitura e essa licitação, é importante a gente falar aqui, que foi em 2023. Então, a polícia já vinha investigando e hoje, então, acabou estourando a Operação Aurantium, como é chamada, que tem a origem do latim, que significa, só explicando para o pessoal, laranja azeda. Faz uma alusão à laranja, que seria, nesse caso, a utilização de outras pessoas para, na verdade, utilizar desse espaço que tem como um dos sócios um servidor público aqui de Criciúma. Então, foram cumpridos esses mandados de busca e apreensão. Tudo o que foi, então, coletado aí pela polícia, tudo o que foi recolhido agora vai ser encaminhado, segundo foi divulgado, para a Polícia Científica para continuarem as investigações, Então, basicamente, fraude na licitação de um estabelecimento comercial que funciona aqui em Criciúma, que teria sido, então, burlado aí as regras, segundo as regras da licitação aqui de Criciúma. Volto com vocês aí no estúdio. Obrigado, Emanuela Justino, pelas suas informações ao vivo. Seguimos agora com mais participação da reportagem e com essa chuva toda, Voltamos àquele quadro bem de verão, Maristã? Exatamente, Zanotto. A gente vai falar das fortes chuvas que atingiram Chapecó no fim da tarde dessa quinta-feira, causaram alagamentos, quedas de muros e transtornos em diversos pontos da cidade. A Defesa Civil segue em alerta e divulgou um balanço das principais ocorrências. Vamos chamar o Bastos por aqui, ele vai falar desses pontos mais atingidos, conta mais detalhes também sobre essas ocorrências. Bastos, conta pra gente. Exatamente isso, viu, Maria Esther? Diversos pontos da cidade registraram alagamentos e, olha, foi muita chuva em um curto espaço de tempo, causando, consequentemente, muitos transtornos na cidade, em vários pontos. A gente fala ao vivo, inclusive, aqui na frente do Ecoparque de Chapecó, que está interditado porque houve a queda de árvores que foram arrancadas pela raiz. Por isso, o espaço ele segue interditado e deve ficar assim pelo menos durante toda a sexta-feira, sendo liberado aí para as pessoas virem fazer caminhadas e corridas mais para o final do dia. A gente teve também desobstrução de vias, foram realizadas hoje pela manhã, atendimentos a famílias atingidas por alagamentos e também danos estruturais aqui na cidade de Chapecó. Entre os pontos com acúmulo de água e dificuldades no trânsito estavam nas ruas Clevelândia, Rui Barbosa, Mato Grosso, Venceslau Braz, General Osório, Nereu Ramos, e Prudente de Moraes, no bairro Alvorada, e também a Avenida Leopoldo Sander, os cruzamentos das ruas Porto Alegre e Paulo Marques. A cidade também registrou danos estruturais, como a queda de muros e também aí na zona rural do município, que sofreu alguns transtornos, como árvores que foram arrancadas e também algumas que acabaram caindo, obstruíram a passagem de veículos. Houve também registros de estragos em residências, em alagamentos e também uma árvore que acabou caindo sobre uma casa na rua Alcides Luiz Zago. O trabalho de hoje segue naquele trabalho de reconstrução, A Defesa Civil está espalhada pela cidade para fazer o levantamento dos estragos, também dos prejuízos. E a gente lembra também a população que, se de alguma forma ela foi afetada com essas chuvas, basta entrar em contato pelo telefone de emergência 199 da Defesa Civil aqui de Chapecó. Nesse momento não chove aqui na cidade, mas foi muita chuva em um curto espaço de tempo nesta quinta-feira aqui na cidade. Maria, devolvo para você no estúdio.
Obrigada, viu, Felipe Bastos, pelas informações. E já que a gente está falando de chuva, vamos então com a previsão do tempo agora. Uma sexta-feira de sol e nuvens em Santa Catarina, mas ainda continuamos com essas instabilidades desde os planaltos até o nosso litoral. Com isso, ainda temos para hoje condições de pancadas de chuva já agora a partir da tarde, viu? E as temperaturas seguem mais elevadas, como vocês podem ver, e isso vale para todo o nosso estado. Grande Oeste, todo acima dos 30, 33, 32, 30, região serrana 25, 26 de máxima, no Planalto Norte pode chegar a 28 graus agora à tarde, no Vale 29, Grande Florianópolis 28, 29 no Norte também e sul do estado com 26 de máxima nos termômetros. E amanhã, pessoal, vai ser mais um dia com sol e nuvens. Aí também teremos calor, pancadas de chuva aqui em Santa Catarina. Mas essa chuva de amanhã não vale para todo o nosso estado. As instabilidades se concentram na faixa leste de Santa Catarina, principalmente no Vale do Itajaí, Grande Florianópolis e Litoral Norte, viu? Então, pode pegar também um pouco de Criciúma, região sul do nosso estado. O Grande Oeste continua com predomínio de sol neste sábado, então por lá amanhã não deve chover. Nas outras regiões a gente fica em alerta com essas chuvas. Temperaturas altas amanhã, hein? Máximas entre 27 e 34 graus em toda Santa Catarina, mínimas entre 11 e 17. Domingo, aí teremos predomínio de sol e nuvens aqui no nosso estado. Mas, de novo, no litoral e no Vale do Itajaí, ainda teremos condições para os temporais de verão já a partir da tarde. No restante do nosso mapa, aí é só no domingão. E faz calor. Olha como é que ficam as máximas. 34 graus de máxima em Blumenau, região do Vale. Joinville tem 32 graus de máxima. Chapecó, na região oeste, amanhece com 16, ó, depois quase que dobra, né? Chega a 31 graus. Criciúma tem 28 graus de máxima. Domingo, em Floripa, tem 27, lembrando que por aqui a gente pode ter essas pancadas de chuva. E Lages, na Serra, com tempo mais seco, mínima de 11 e máxima de 26 graus. Previsão do tempo para vocês já se organizarem aí para o final de semana. Vamos seguir por aqui? Chegou a hora do É de Graça. Uma chance de ouro para quem quer entrar no mercado que mais cresce aqui em Santa Catarina. O Senai está oferecendo eventos online gratuitos sobre tecnologia e inteligência artificial. Quem vai trazer os detalhes para a gente é a Beatriz Serino. Bia, é uma informação aqui que chama muita atenção, é que são mais de 155 mil vagas disponíveis, totalmente de graça, e a gente está falando de inteligência artificial, que é o assunto do momento, né? Conta pra gente mais dessa oportunidade. Dá para todo mundo se inscrever, participar, quem está procurando uma nova área para trabalhar, quem está procurando por especialização, profissionalização, tem a chance, tem a oportunidade agora com o programa SC Tech do Senai. É um programa aqui em Santa Catarina para formar, para oferecer vagas para 155 mil pessoas para se especializarem nas áreas de tecnologia. São 3 áreas dedicadas, com cursos para cada uma delas. Uma é desenvolvimento de software, tem análise de dados e tem inteligência artificial. Todas com vagas abertas para iniciar o curso agora em fevereiro. Quem ainda não tem certeza de qual área quer seguir ou tem dúvida do que significa cada uma dessas, então vai poder participar na semana que vem dos eventos, que são espécies de aula magna, que cada um deles vai servir para explicar, tirar dúvidas do que significa cada uma dessas áreas. Mas é isso, as vagas estão abertas, aparece o site aí já na tela, é do SC Tech. Então, já pode se inscrever, ainda tem a possibilidade para iniciar em breve, já no mês que vem, que começa a semana que vem, já começar essa aula e se profissionalizar para um mercado que é o mercado que mais cresce em Santa Catarina. Volta aí contigo, Maria. Obrigada, Beatriz, pelas informações. Você viu, Zanotto? 155 mil vagas, oportunidade. O que já tem gente aqui querendo fazer esse curso, eu quero fazer também, Zanotto. Então, só escolher qual é a área, lá fazer inscrição e participar. E pronto, gente, de conhecimento, graça. né? Conhecimento.
Maria Esther, vocês viram no começo do programa, né, que a gente esteve hoje acompanhando o caso que veio lá de Biguaçu, porque a gente tem aqui acompanhado, ainda mais depois da questão do cão orelha, a quantidade de animais que são abandonados, né, Maria? Muitos. A gente tem mostrado bichinhos que são simplesmente largados no meio da estrada, no meio da rua, em áreas de matagais, né, de matos, assim, a gente mostra que é o caso dessa região aqui de Biguaçu, que o Zanotto foi. E aí você hoje foi conhecer uma pessoa que conseguiu dar um jeitinho, improvisar um atendimento primário ali, né, para esses animais, mas eles precisam de um lar, né, Zanotto? É o que a gente vai ver agora na reportagem que eu fiz com a Ari Alencar nessa manhã, lá em Biguaçu. Essa imagem que você está vendo é do contorno viário aqui na Grande Florianópolis, do município de Biguaçu. Nós estamos na Avenida Sorocaba. Aqui é uma parte do interior do município, uma área bem rural, que acaba sendo utilizada para cometer o crime de abandono de animais. E foi isso que aconteceu há cerca de 3 semanas, quando um morador aqui da Sorocaba, em Biguaçu, encontrou esses animaizinhos. O que ele fez? Recebeu uma doação dessa casinha que foi improvisada, que é um mínimo de estrutura para manter esses animais abrigados. É o próprio Carlos que tem abastecido a alimentação, com ração, com água, desses 3 cãezinhos. Esse daqui, ó, até está com machucado recente, aqui, ó, que ele tinha um bernezinho, ó. Esse outro aqui também, vejam só como eles estão magrinhos, ó, desnutridos. E esse terceiro, são 3 machinhos, a gente vai perceber, ó, que a pata esquerda dele, ó, traseira, está machucada. Agora, o Carlos fez o que qualquer cidadão deve fazer. Primeiro, deu abrigo para os animais. E depois, né, Carlos, foi em busca de uma solução. Quem você procurou primeiro? Bom, a primeira atitude foi poder alimentar os animais, tendo visto que eles vieram atrás do carro, né, seguindo o meu carro. Parei, vi os animais muito magros e já disponibilizei ração dos meus próprios cachorros. Em seguida, tentei contato com a Prefeitura de Biguaçu, com outros políticos que pudessem ajudar, e o DBEA do município de Biguaçu, sendo que estou aguardando uma resposta há 2 semanas ou 3 semanas para poder fazer um agendamento de uma consulta, para que os 3 pudessem ter gratuitamente pelo menos vacina, vermífugo, né? Castração, são todo macho? Também, exatamente. Eles vão ter que fazer o processo aqui de vacinação primeiro, depois a castração, tá? Então, é uma situação que a gente está tentando amenizar, mas que tem dificuldade, que os animais precisariam ter adoção. Um deles já está adotado, o Pretinho, que na próxima segunda-feira, já em fevereiro, perdão. Mas essa adoção é alguém que você conhece, alguém que viu? Sim, é uma pessoa conhecida, sim, é uma pessoa conhecida que vai adotar esse animal, um já. Porque no município, quando você pediu, você teria espaço para os 3? Sim. Não, a princípio não tem espaço para colocar em lar temporário pelo município ou então adoção direto. Então o município não oferece esse recurso, apenas vacina, tratamento médico veterinário, né, e medicação. Foi o que me foi oferecido. Agora aqui a gente pode ver que é uma estrada com pouca movimentação. Mas do tempo que a gente está aqui, a gente já presenciou alguns veículos que passam justamente por ter pouco movimento em alta velocidade. Então vejam o risco, porque embora esses animais conseguiram esse abrigo improvisado, essa casinha, eles estão muito próximos, aqui estão às margens dessa avenida, a Avenida Sorocaba. E agora fica então essa expectativa para que o município possa primeiro fazer isso que o Carlos falou, que é a questão clínica, né? Ver se eles precisam de vacina, de castração e depois encaminhar para uma adoção. Agora, não é somente esse caso, né, Carlos? Porque a gente encontra outros animais aqui, bem possivelmente também foram abandonados nessa região, né? Sim, na região de Fazendinha, tem outras coisas aqui que são bem problemáticas com relação ao abandono. É uma área rural, uma área extensa, que você não tem como fazer um controle a princípio, né? Se fosse por câmera, identificação dos veículos que abandonam, mas do modo geral você não tem como fazer prever ou fazer algum tipo de prevenção nesse sentido, né? Vai mais mesmo da consciência das pessoas abandonarem e saber que é crime, né? Bom, nós vamos aguardar agora para ver o que vai acontecer na próxima semana, porque segunda-feira o Carlos estava antecipando que ele vai levar então os animais lá na DBEA para que eles possam receber esse primeiro tratamento, ver se não tem nenhuma doença, das vacinas que eles precisam e depois aguardar essa adoção. Enquanto isso, né, Carlos, ficam aqui numa sombra protegidos, mas nem tanto, né? Porque dependendo da situação da chuva, até isso aqui mesmo pode ficar até alagado, né? Porque meio que uma vala, né? Acumular água é algo precário ainda para esses animaizinhos, né? Sim, na verdade, já teve um alagamento aqui, a casa não aguentou, o volume de água foi muito grande, uma chuva que deu uma semana atrás e realmente não teve como conter, então é complicado. Até quero ressaltar que já existe agora, a lei foi aprovada há pouco tempo pelo governo do estado na questão dos cães comunitários. Hoje em dia você não pode mais chutar um cachorro, tirar um animal que se a comunidade estiver cuidando, né?
Então hoje já existe essa lei e a gente está fazendo cumprir a lei aqui, né? Não deixar eles ao sol, à chuva, com água e comida, que é o básico, o princípio básico, e claro, o tratamento veterinário, que esperamos que o DIBEA de Biguaçu faça a parte deles, né? Com a DIBEA de Biguaçu, que confirmou que está aguardando Carlos com os animais na próxima segunda-feira, mas ao mesmo tempo também nos confirmou que não tem um local adequado. E pela política apresentada nesse momento pelo governo municipal de Biguaçu, eles estão justamente incentivando isso, os cães comunitários, ou seja, a comunidade que resolva. Porque a informação que veio que não tem espaço suficiente para ficar acolhendo todos os animais que são abandonados, que ficam em situações como essa, que depende da boa alma, né? De alguém que acolha, que adote esses 3 cãezinhos. A gente vai continuar acompanhando essa história também na próxima segunda-feira. Vamos imaginar, né, a gente pensar que nesse fim de semana possam aparecer pessoas que vão fazer essa adoção responsáveis desses 3 animaizinhos que estão assim, jogados ao relento lá na região da comunidade de Sorocaba, em Biguaçu. Maristé. E a gente segue falando dos animais, viu? Eu já estou aqui com a Sofia no SCC10 para trazer atualizações do caso do cão Orelha, né, Sofia? Boa tarde. Isso mesmo, Maria. Todo dia vai saindo alguma coisa, né? Boa tarde para você, para quem nos acompanha aqui no SCC Meio-Dia. A notícia agora é que os celulares dos 2 adolescentes suspeitos foram apreendidos pela Polícia Civil. Esses adolescentes estavam em uma viagem internacional, segundo a polícia, previamente agendada antes do crime. Eles estavam na Disney e agora, então, com o retorno ao Brasil, o cumprimento da ordem de mandado de busca e apreensão foi feito ainda no Aeroporto Internacional de Florianópolis. Eles estavam sendo monitorados, mesmo estando no exterior, e foi verificada, então, a antecipação do voo de retorno aqui ao Brasil. Esse cumprimento foi feito em uma sala restrita para resguardar a segurança de todos, inclusive das outras pessoas que estavam no aeroporto, isso segundo a polícia. Agora, os materiais apreendidos vão passar por uma análise técnica, podendo ajudar no esclarecimento dos fatos que estão sendo investigados. Lembrando que mandados já tinham sido cumpridos na casa dos outros 2 adolescentes suspeitos, que esses sim estavam no Brasil, assim como na casa de 3 familiares suspeitos de coagirem as testemunhas aí desse crime. História que a gente vem acompanhando aqui no portal SCC10. Temos pelo menos mais 3 notícias publicadas hoje, né? E cada pequeno avanço a gente vai trazendo aqui no portal também, Maria. Estamos acompanhando de perto, né, em tempo real, o SCC10, toda a equipe ali está publicando tudo que é relacionado também ao caso do cão Orelha, então vocês podem entrar lá e se atualizar a todo momento, né, Sofia? Obrigada pelas informações. Zanotto. E os bombeiros voluntários de Ilhota foram acionados para uma ocorrência de incêndio em uma residência ali no centro da cidade. E quando os bombeiros chegaram no local, gente, já perceberam que essa casa de 2 pisos estava tomada pelo fogo. E o proprietário informou os bombeiros que no local tinha um cachorro. Rapidamente eles fizeram as buscas e conseguiram resgatar o animalzinho. As chamas na sequência foram controladas, a Defesa Civil também esteve no local, porque é procedimento de praxe, mas está aí a foto, né, do cãozinho que foi resgatado, portanto, pelo trabalho dos bombeiros voluntários lá na região de Ilhota. Nós seguimos aqui com o nosso SCC Meio-Dia, trazendo mais informações ao vivo. Trazer agora um vídeo, gente. Maria Esther, não sei se você chegou a ver, até a prefeita de Lages, a Carmen Zanotto, compartilhou também nas suas redes sociais. Olha só, Maria. Eu vi. É aquele vídeo que dá gosto da gente ver, né? E meio a tanta coisa ruim que a gente está trazendo sobre os animais, né? Sobre maus tratos, abandonos. A gente vê uma cena como essa, ali no centro, é na Praça João Costa, né? Bem ali no centro de Lages. Que tem aí as águas, com esse calor que a gente tem tido nos últimos dias também, e a criançada brincando. E olha como ele pula, Zanotto. É um cão atleta, olha a altura dele, ó. Vai mais alto que o chafariz, ó, brincando com a água. Que bacana, né? Essa imagem que a gente leva também do nosso estado, né, acolhedor. Infelizmente acontece esses casos com uma grande repercussão, nós estamos vendo do cão Orelha, mas está aqui um bom exemplo vindo da Serra Catarinense, Maria Esther, nesse calor. Olha ali, ó. Coisa linda. E a criançada se diverte, né? E o cachorro tá ali no meio, é uma criança também, né? Brincando ali junto. Muito bacana. E muito legal da prefeita compartilhar isso também, né? Muito bom. Maria Esther, estamos na contagem regressiva também para o Carnaval e tem animação lá em Joinville com as escolas de samba. Gente, as escolas de samba entraram na avenida para o ensaio técnico. Quem vai trazer os detalhes pra gente é o Luiz. E a gente quer saber já da programação para o Carnaval, se já vai ter mais ensaio, porque a gente sabe que já o ensaio já é uma festa, né? Já é aquele pré-carnaval, né, Luiz?
Exatamente, minha querida Maria Esther, temos uma novidade esse ano aqui em Joinville, que o carnaval é competitivo, é isso mesmo, as escolas vão competir para ver quem fez o melhor desfile, que acontece no dia 6 e no dia 7. Mas neste final de semana tem o ensaio técnico a partir das 16 horas no domingão. Dia 1º, domingão, a partir das 16 horas tem o ensaio com todas as escolas. E a programação é a seguinte, Unidos do Caldeirão às 19 horas, melhor dizendo, vamos lá, a partir de amanhã tem esse desfile esses ensaios. Então no dia 30 às 19 tem a Unidos do Caldeirão, depois tem no Expocentro de Mundo Dobro tem a Escola Fusão do Samba, depois tem a Escola Diversidade no sábado e logo após isso as outras escolas que fazem parte desse carnaval. Como falei, é a primeira vez que isso acontece, depois de muito tempo, que tem o desfile competitivo aqui em Joinville, né? Nos anos anteriores era apenas o desfile pela comemoração do carnaval. E, tradicionalmente, o carnaval em Joinville é realizado uma semana antes da data original de todo o Brasil, justamente para você poder curtir o carnaval de Joinville e, na semana seguinte, poder viajar para a praia, poder curtir o feriado. Então, o convite feito, 6 e 7, o carnaval que acontece aqui na nossa cidade, na Avenida Beira Rio, na frente do Centro Eventos Carl Hansen. Eu volto com vocês no estúdio. Obrigada, Luiz, pelas informações. Já falando de carnaval por aqui, Joinville vai estar boa, hein? A programação tá boa para esse ano. Por falar em boa programação, Maristério, um convite para a nossa audiência. Amanhã, 12h30, tem mais um episódio do nosso Desafio Show, aqui na tela do nosso SCC SBT. E depois da última prova, os vencedores encaram uma decisão que muda todo o jogo. É uma nova regra que surpreende os participantes e a atenção toma conta da disputa. E aí, será que todos estão preparados para o que vem pela frente, Zanotto? Não dá para perder, é amanhã, nesse sábado, 12h30, uma programação para toda a família. É o Desafio Show aqui no nosso SCC SBT. E segunda-feira, Zanotto? Segunda-feira, nós esperamos a sua companhia, porque não estaremos aqui nesse nosso espaço, no nosso estúdio, Maristério. Onde vamos estar? Olha, vai ser um lugar muito bonito. Acho que é mais bonito que o nosso estúdio, Zanotto. Também acho. Vamos mostrar aonde que a gente vai estar na segunda-feira e está todo mundo convidado, olha só. 2 de fevereiro, segunda-feira, faltarão 100 dias. 100 dias para a Ponte Hercílio Luz completar 100 anos. Um marco de Florianópolis e do estado de Santa Catarina. E o nosso SCC SBT vai estar ao vivo, direto da ponte, com seus 3 programas locais. SCC Meio-Dia, A Tarde é Nossa e Tá na Hora Santa Catarina, para juntos celebrarmos esse que é o maior símbolo do nosso estado. É nesse 2 de fevereiro, segunda-feira, aqui no SCC SBT. 100 dias para os 100 anos. Toda a nossa programação especial, segunda-feira, direto da ponte. E a gente está pedindo a participação do público, né, Zanotto? Vamos ver quem já mandou foto com ela, com Hercílio Luz, com a nossa velha senhora, aqui no nosso WhatsApp, no 99162-2676, os 100 anos, a contagem regressiva. Deixa eu ver aqui quem a nossa equipe separou. A Juliana, primeira vez a nossa afilhada na Ponte Hercílio Luz, cartão postal mais lindo de Florianópolis e do Brasil. Isso é por minha conta. Mas a minha cidade. A Juliana, que talvez seja minha conterrânea, ó, porque é lá da minha região, lá do meio-oeste, do Vale do Rio do Peixe, veio com a afilhada apresentar a Ponte Hercílio Luz, que é de todo catarinense. Que é de todo catarinense. Houve o Douglas, ano 2023. Douglas Triches. Muito bem, Olha quem lá. mais mandou foto com a ponte? Vamos ver aqui. Zenaide, boa tarde. Lá vai a foto da ponte, linda, na cidade de Florianópolis, a Zenaide Silveira da Rosa, de Araranguá. Olha, gente do estado inteiro está participando. Tem mais uma foto da Zenaide? Diz que ela mandou 2 fotos. Ela acredito que o maridão, dela. ele junto, né? Muito bem, ali na passarela da ponte. E a Neumi, Maria? A Noemi diz o seguinte: boa tarde, eu me lembro da ponte quando éramos pequenos. Passava e jogava bolinha de vidro de cima da ponte em 1979. Noemi Borbela de Lages. Bolinha de vidro, será que é a... Bolinha de gude? Bolinha de gude? Quilica? Bulica? Bolão, bulica? Jogou, se mergulhar ela vai achar então, porque ela jogou até lá até agora. Aqui, ó, Letícia Cristine, nossa foto da ponte. Ela e as filhas Ana Beatriz e Sofia. Olha só, é isso, gente. Quem passa por lá tem que fazer um registro, né? Tem a última para a gente finalizar com chave de ouro o SCC Meio-Dia de hoje.
A Irene de Araranguá também estava por aqui e refez um registro da nossa Ponte Hercílio Luz, Anoto. Lembrando, quem não é da região da Grande Florianópolis, alguma vez que for vir aqui para fazer a foto também, escolha um fim de semana, gente, porque daí não tem trânsito, né? É fechado, sempre para eventos culturais, sociais, então todo mundo pode passar pelo vão central da Ponte Hercílio Luz. Só se preparem para o balancinho, né? Pro balancinho, com emoção. Quer ver com vento sul, então. Lembrando sempre a sua participação ao longo dos próximos 100 dias. A gente começa segunda-feira de forma oficial a contagem regressiva, os 100 dias para os 100 anos da Ponte Hercílio Luz. E você pode ir mandando também a sua foto, o seu registro no 99162-2676. E o pessoal da tarde vai estar ao vivo também lá, né? A tarde é nossa, com Das Aranha, uma bagunça, tá todo mundo convidado. E assim, a tarde é nossa, a gente quer gente lá, quer brincadeira, aquela muvuca que o povo já conhece. Anoto. Esperamos vocês, então, na segunda-feira, 11 horas da manhã, ao vivo, direto da Ponte Hercílio Luz. E rapidinho, antes da gente encerrar, atenção moradores de Blumenau, a Prefeitura vai atualizar o sistema e, com isso, os serviços digitais estarão fora. Então, é importante, você que é blumenauense, que utiliza muito esse sistema digital, essa atualização vai ocorrer hoje, a partir das 10 horas da noite, até às 6 horas da manhã de segunda-feira, dia 2. E aí, Zanotto, durante esse período, não será possível acessar serviços digitais como emissão e consulta de IPTU, processos digitais da Praça do Cidadão, entre outros. Os agendamentos de saúde, por exemplo, vão ser realizados pelo aplicativo e também vão estar suspensos e deverão ser feitos manualmente em cada unidade de saúde do seu bairro lá em Blumenau. A Prefeitura orienta, então, que a população se programe, realize esses serviços digitais fora desse período aí informado. Então, de hoje até segunda-feira, faz tudo presencial por garantia. Ainda mais que esse ano foi a primeira vez, né, que a Prefeitura também inovou e não tem mais a distribuição física do carnê do IPTU. É somente digital, mas há esse intervalo, portanto, das 10 horas da noite de hoje até as 6 da manhã da próxima segunda-feira, com a bela Prefeitura de Blumenau. Vamos com a imagem ao vivo, já que nós estamos mostrando Blumenau. Vamos ver qual a cidade, qual o ponto que nossa produção separou. É a capital catarinense, Maria Esther? É a nossa capital catarinense, Florianópolis, tá aí com esse céu azul ao fundo, com nuvens. E hoje, Zanotto, eu já falei pro pessoal, mas eu vou reforçar na previsão que a gente deve ter chuva mais tarde, viu? Tá calor, tá gostoso, chuva aqui mais pro nosso litoral. E da capital a gente mostra agora a imagem ao vivo para você que está acompanhando a programação do nosso SCC Meio-Dia, da praia de Palmas, em Governador Celso Ramos. Essa mistura de azul, né, Maria? É azul do mar com azul do céu, Zanotto. Você veio até de terno azul hoje para combinar com esse céu, né? Bonito de ver. Palmas, Governador Celso Ramos. E tem a nossa guarda do Embaú também. Vamos dar uma olhadinha como está ali o Rio da Madre, Praia da Guarda. Né? Ali do lado da Guarda tem o Vale da Utopia, conhece? Conheço o Vale da Utopia. É, lá é doidura não, Maricotinha. Lá. Loucuragem, a Maricotinha falou. Lá acontece cada coisa. Gente, um ótimo fim de semana para vocês. Fiquem agora com a melhor programação das tardes da televisão catarinense. O A Tarde é Nossa. E esperamos todos. Quem não puder ir até a ponte, é só acompanhar o nosso SCC-SBT, segunda-feira, programação ao vivo, direto da ponte. Valeu, Zanotto. Bom final de semana para você. E a gente segue com A Tarde é Nossa. Bora lá.